Eu conheci gente que foi morta por engano com 35 tiros. E Valparaíso de Goiás, até 2012, era a segunda cidade mais perigosa do mundo. A minha mãe, ela fez um pacto com o diabo e entregou minha vida. Chegou a amassar a porta do carro com a minha cabeça. Ela chegou a me enforcar, eu ficar roxo e chegar vizinho na hora, sem mais nem menos, porque Deus tinha tocado no coração dele para ele ir lá em casa. E eu falo que, tipo assim, hoje eu conto nos dedos os meus colegas de sala que ou não estão presos ou não estão mortos. E nesse dia, cara, eu abri minha conta, tinha, eu acho que R$6 na conta. Que, mano, parece que Deus coloca uma energia, Deus dá um boost ali, um turbo em você, você fala, mano, eu posso fazer tudo, eu sou super-homem. E poucas vezes na vida, eu cheguei a conversar sobre isso com a Priscila, eu senti sensações, não que fossem parecidas, mas eu buscava na cocaína o que só Deus pode fazer por mim. Sim, a rede social tem 2 pontos. Ou você é produtor ou você é consumidor. O produto que você está consumindo te enche do espírito ou te afasta do espírito? Mais uma vez, para quem não sabe, já é a segunda vez que nós estamos tentando gravar esse mesmo episódio. Hoje o inimigo tá tentando parar, mas não vai. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Estamos aqui há mais de 14 horas trabalhando. E agora vamos tirar esse tempo para trazer um conhecimento para você. Estou aqui com um convidado maravilhoso que eu quero introduzi-lo, Darley. O primeiro fundador do podcast aqui em Seattle. Dono do Shiftcast, CEO, trabalha com seguro. Darley, muito prazer ter você aqui hoje. Cara, o prazer é todo meu. Eu não sou dono de nada, né? Para começar, eu acho que dono mesmo é Deus. Eu sou só um usuário. Sim, entendeu? Eu tô aqui só para usufruir. Não é que a gente fala usuário, a pessoa já liga usuário de droga, mas eu tô aqui para usufruir, né? Para tudo que ele me deu e chegar aqui para poder, sei lá, montar um podcast, para trocar aquela ideia que a gente trocou lá no Shiftcast, poder estar aqui sentado com você, ter essa liberdade de fazer isso sem nenhuma dificuldade, né? Porque hoje a gente tem acesso a praticamente tudo, é uma bênção divina, então muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por ceder o espaço aqui no seu estúdio pra gente gravar, e vamos nessa que vai ser, eu acho que, um papo muito engrandecedor. Acho que todo mundo tem um pouco de história para contar, e muitas vezes a gente fala, minha história não é tão interessante, não aconteceu nada demais, mas quem define isso não é você, é Deus, porque na maioria das vezes a pessoa que vai estar assistindo isso aqui, do outro lado do mundo, ela está simplesmente esperando para ouvir uma história que tem alguma dificuldade que ela está passando e que aquela pessoa sobreviveu. Que aquela pessoa superou aquilo e ela tem aquele clique e fala, cara, se Deus estava com ela naquele momento, Deus também está comigo. E que na maioria das vezes o que a gente precisa é só entender que Deus está sempre lá. Só que nós não reconhecemos isso e deixamos nos abalar pelas dificuldades. Então, isso. E tudo que a gente às vezes está esperando, como tudo no mundo foi feito pela palavra. Tudo foi feito pela palavra, inclusive pela palavra eu quero te agradecer. Mas para quem não sabe, eu fui no podcast da Darley alguns meses atrás e foi através dele que surgiu a ideia de tudo isso aqui aconteceu. Eu já te agradeci no privado, mas eu queria te agradecer publicamente, porque o dia que eu fui no podcast do Darley foi onde abriu os meus olhos para isso aqui. E agradecer a Deus por ter dado toda a estrutura para nós, porque assim, nós que somos cristãos, a gente reconhece que a gente não tem nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, do jeito que ele me deu isso aqui, eu vou usar para levar a palavra dele para os 4 cantos do mundo, para todos os continentes, e vamos chegar lá. Com certeza. Beleza? Mas eu quero começar o Darley. Quem que é o Darley? Como que nasceu o Darley aqui na América? De onde que você era lá no Brasil, Darley? Vamos contar um pouquinho da sua história aqui. Cara, eu fui de diversos locais no Brasil, se a gente parar pra ser a fundo ali. Eu nasci em Brasília mesmo, ali na Asa Sul. Depois, meu pai eu acho que era até bem financeiramente, isso é um assunto que até hoje eu acho que ele não gosta de falar muito, a gente passou por muita dificuldade. Ele tinha uma situação financeira boa, a gente morava ali no Lago Sul, só que logo... Você conhece o Lago Sul? O Lucas conhece, a gente morava no Lago Sul, só que logo após alguns problemas familiares, eu tive que me mudar para Teresina, sozinho, fui morar com minha avó, meu pai ficou, e quando eu voltei, a gente já estava morando em Valparaíso de Goiás. E Valparaíso de Goiás, até 2012, era a segunda cidade mais perigosa do mundo.
Então lá, normalmente, eu conheci gente que foi morta por engano com 35 tiros. Então era uma cidade que você saía de casa e você poderia ter sido morto por engano. Eram praticamente não tinha um dia da semana, nem sábado e domingo, nem no domingo que é sagrado, que deveriam descansar, né? Não tinha uma morte, não deixava de ter uma morte. Então, todos os dias tinha assassinato, todos os dias tinha prisões, tinha estupros. E então era uma cidade extremamente perigosa. Eu voltei para lá com os meus 3 anos de idade, mais ou menos. E eu fiquei lá até eu perder a minha mãe. Fiquei um pouco depois também, mais ou menos até os meus 10 anos e meio, 11 anos de idade. E aí eu me mudei para Planaltina, que é outra cidade também que é uma bênção, mas ao mesmo tempo tem muita briga de gangue. Então eu sempre cresci. E eu falo que, tipo assim, hoje eu conto nos dedos os meus colegas de sala que ou não estão presos ou não estão mortos. Então, basicamente, o que sobrou ali, eu tenho meu primo hoje, que tem uma vida tranquila, seguiu o caminho certo. Eu lembro do Nathan também, que hoje é programador, e tá bem, mas de resto, cara. Então, assim, você já é um milagre vivo. Da onde você veio, com quem você conviveu e para onde eles foram parar, você já é um milagre vivo. Assim, eu só estou aqui hoje, se eu posso gravar hoje, devido à permissão de Deus. Então, às vezes até eu me emociono um pouco de lembrar, porque o amor de Deus ele é muito constrangedor. Eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar nos Estados Unidos. E eu e minha esposa, a gente começou um devocional todos os dias juntos agora, e a gente começou todos os dias a agradecer, cara. Porque a gente olha toda a situação, cara, a gente veio pra cá sem mais nem menos, assim, logicamente teve todo o estudo que Deus permitiu a gente estudar, a gente teve visto aprovado, green card aprovado, a nossa empresa hoje é avaliada em alguns milhões de dólares, a gente tem milhares de clientes, e todos os dias eu posso acordar, eu abro minha geladeira, cara, eu tenho carne para comer, eu não preciso ficar escolhendo, só não tem ovo, que eu fui lá no Costco e tava sem ovo, porque mataram as galinhas tudo devido à gripe aviária, mas voltando um pouco, assim, por que eu fui morar em Teresina? A minha mãe, ela fez um pacto com o diabo e entregou minha vida. E ela tentou me matar a primeira vez quando eu tinha 8 meses de idade. E aí meu pai conseguiu separar, conseguiu fazer tudo. E aí ele falou, você vai ter que morar com sua avó. Me mandou pra morar com minha avó. E aí foi quando depois meu pai falou, vai ter que voltar. A gente tentou resolver as coisas tudo, tentou todo mundo viver aquela família unida. E aí só que minha mãe era uma mãe excelente, cara. Não tinha nada pra reclamar dela. Era aquela mãe, cara, sentava, dava comida, cuidava, estourada, ia pra igreja. Só que tinha feito isso porque ela era uma pessoa extremamente inteligente e ela era muito gananciosa. Então ela fez esse pacto, ela trocou a minha vida por ter riqueza. Só que, muitas vezes, o que a gente não entende, e que é uma dificuldade até, você estava falando ali, você passou sua filha, você falou, tem que trazer uma dessa para você. Só que o que a gente não entende é que a filha não é sua. A filha é de Deus. A filha é de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E aí foi o erro dela. Eu não era dela. Deus já tinha me escolhido antes mesmo de eu estar no ventre dela. Então ela tentou mais umas 3 vezes que eu lembro, ela chegou a amassar a porta do carro com a minha cabeça, ela chegou a me enforcar, eu ficar roxo e chegar vizinho na hora sem mais nem menos, porque Deus tinha tocado no coração dele para ele ir lá em casa. E chegava e separava, então foram 9 anos nesse ida e volta. E as últimas palavras dela foi que ela falou para uma prima minha, pediu para ela cuidar de mim e do meu irmão, porque ela não queria ter feito aquilo, ela se suicidou. Né? Eu acho que depois qualquer coisa você corta, porque essa palavra dá problema. Mas ela tirou a própria vida e as últimas palavras dela foram: cuida dos meus filhos, porque eu não queria ter feito isso. Então dava para ver que todas as vezes era uma diferença muito brutal, não era ela. Era o inimigo, era o diabo trabalhando nela, exatamente, mudava a pessoa. Não era a mesma pessoa. Assim, era como se fosse outra pessoa ali, né? Então, assim, eu vi vezes dela gritando, ela não, né? Logicamente o diabo gritando, queria meu sangue. Então, é assustador, só que ao mesmo tempo eu fico tranquilo porque, cara, minha vida é de Deus.
E Deus, ele jamais vai colocar algo na minha vida, alguma dificuldade na minha vida que eu não possa superar. Porque Deus é quem dá a vitória e ele só permite que o diabo faça algo na sua vida porque ele sabe que você vai vencer e vai aumentar o seu relacionamento com ele. Então, por muitas vezes a gente fala, cara, eu não sei como eu vou resolver isso. É porque não é você que tem que resolver, você só tem que aceitar que já foi resolvido. Porque todo o sangue já foi derramado. E muitas vezes a gente se esquece dessa conexão que a gente tem com Deus, porque o preço já foi pago. E não é porque o preço já foi pago que eu vou sair dali, eu tenho a conta cheia de dinheiro, eu vou comprar 20 garrafas de uísque e vou beber a noite toda. Só quem não entende o que é felicidade consegue viver desse jeito. Porque ele busca a felicidade em coisas e não no que realmente é a felicidade, que é estar bem, que é construir uma família. Hoje eu te garanto que você é muito mais feliz do que 20 anos atrás, 10 anos atrás, porque você está cumprindo o que Deus tem na sua vida. Porque construir sua família, espalhar a palavra. E eu te garanto que 10 anos atrás, naquele momento você achava que você era feliz, fazendo o que você fazia, talvez indo para uma festa, ficando com várias meninas. E a gente coloca, às vezes, a nossa felicidade em coisas ou em momentos e esquece que o maior momento da sua vida é todos os dias quando você acorda, respira e sabe que Deus está ali com você. Então, esse eu acho que é o maior momento de felicidade hoje na minha vida. É saber que eu posso acordar, que eu tenho um dia, tenho um monte de coisa para resolver, tenho um monte de problema, porque empresa, quanto mais você cresce, mais problemas você tem, mas eu tô fazendo por um propósito. Eu tô fazendo porque, cara, não tem nenhum problema hoje que seja maior do que eu. Não tem, e uma coisa interessante de deixar gravado nesse podcast é o seguinte: só tem problema de empresa quem é dono de empresa, só tem que dar manutenção no carro quem tem carro, só tem que pagar uma parcela de uma casa quem tem um teto pra morar, só tem que abastecer uma moto quem tem uma moto pra andar. Exato. Então, assim, a gente tem os problemas porque a gente tem as coisas. E demora um pouquinho, às vezes, pra gente amadurecer. Algumas pessoas mais cedo, outras pessoas mais velhas, mas demora, às vezes, pra gente entender que o prazer da vida não tá no mundo e nem nas coisas do mundo. Eu sou recém-convertido e demorou muito tempo pra me ter a paz mental que eu tenho hoje. Hoje eu agradeço todo santo dia por ter minha vida. Eu agradeço quando eu acordo, eu agradeço quando eu vou dormir, eu agradeço durante o dia, eu louvo a Deus. Eu comecei essa iniciativa pra espalhar o que Deus colocou no meu coração, porque as pessoas precisam ter a oportunidade que eu tive. Mais pessoas precisam encontrar o Espírito Santo da forma que eu encontrei. E hoje é pra isso que eu vivo, Darley. E eu não tive muita gente pra falar isso pra mim. Então é essa mensagem que a gente quer espalhar aqui nesse podcast, cara. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou um pouco da sua história, tudo, mas quando que Deus entrou na sua vida? Você já nasceu na igreja? Tirando tudo isso que você falou, você encontrou Deus quando? Na sua trajetória da sua vida? Cara, a minha mãe, ela já me fazia ir pra igreja. Então, eu falo que eu conheço todas as religiões, porque assim, falo brincando, mas eu fiz primeira Eucaristia, eu fiz primeira comunhão, eu fui lá, eu quase fui coroinha, então... E aí depois minha mãe mudou, aí eu fui pra Assembleia de Deus, lá no Ipanema, em Valparaíso de Goiás. E eu ia pra igreja, eu lembro que os pastores sempre brincavam, porque eu era sempre o primeiro a chegar. E eu ia andando, dava tipo 1 quilômetro lá de casa, mas eu sempre pegava 7 horas da manhã, já saía que chegava pra escola dominical. Só que quando você é criança, a gente sabe que a sua vida só é entregue, ela só é apresentada a Deus. Eu acho que você precisa fazer aquela decisão. Só que hoje eu tenho toda essa calma pra falar, toda essa paciência, mas foi depois do que Deus trabalhou. Porque você imagina, você tem 9 anos de idade, a pessoa que era pra te amar, ela tenta te matar. Então isso na sua cabeça, numa pessoa que tem 9 anos de idade, 8 anos de idade, é uma coisa inexplicável. Não tem como você diluir aquilo, você não tem como digerir aquilo. Então, depois que eu perdi minha mãe, cara, foram anos muito turbulentos. Eu cheguei a usar droga, eu falei sem vergonha nenhuma, cheguei a questão de beber demais, cheguei a fumar, eu fumei por muitos anos na minha vida. E eu fui encontrar realmente Jesus num culto em Planaltina, num domingo, porque tinha uma vizinha minha
que isso é uma coisa tão louca que você vê que Deus, ele faz as coisas de uma forma que ninguém entende. Essa minha vizinha, ela morava na rua de trás, ela tinha uma super casa de 2 pavimentos, tinham gastado uma grana pra construir a casa, e aí Deus virou pra mãe dela e falou, vende a casa. E ela falou, não vou vender a casa. Como é que eu vou vender uma casa que eu demorei 6 anos pra construir? Vende a casa, eu vou conseguir algo melhor pra você. Vende a casa. Ela vendeu a casa e foi morar de aluguel, uma casa após a minha, onde eu morava em Planaltina. E aí ela falava que ela me odiava, e ela hoje é minha mãe adotiva, eu chamo ela de mãe, que ela falava que eu era um menino velho feio que ficava só sem camisa e de samba canção na rua. E aí a filha dela me chamou pra tomar café. E a Isabela é uma irmã pra mim hoje, assim, cara, ela já é mãe hoje, já. E ela ficava lá, a gente ficava conversando, e ela falou, mas vamos no culto domingo? Eu falei, não, já tô, tipo, de saco cheio disso aí, tipo assim, cara, se Deus me amasse mesmo, tipo, eu não teria passado por tudo que eu teria passado, tô de boa. E ela foi insistindo, cara. E nossa amizade, tipo, mesmo que ela insistia, eu gostava muito da companhia dela, de sentar, a gente sentava na porta lá da rua, típico Brasil, a gente sentar na porta da rua, na calçada e tomar um café, né, eu sou, assim, isso é um vício, não nego pra ninguém, eu tomo expresso, assim, tipo, igual água, tomo café igual água também, então, assim, faz parte da minha vida, e desde lá eu já fazia isso, e até que ela chamou um dia, deu tudo errado, eu tinha uma festa pra ir, e eu não fui, eu falei, cara, quer saber? Vamos lá. E aí eu fui, eu tinha 15 anos de idade, e aí era o pastor Cidiel, ele não era nenhum pastor principal da igreja, mas ele estava pregando naquele domingo, e ele pregou sobre um acidente que ele que ele sofreu e que ele estava, né, acho que ele foi um dos poucos sobreviventes do acidente, e que ele falou que Deus ficou falando na cabeça dele, ele ouvia a voz de Deus claramente, o tempo todo ele falava, você não vai morrer, e eu só vou parar de falar quando você sair do carro. Depois tinha acontecido o acidente. E ele tá falando, mas eu não tô falando isso aqui para falar que eu sou mais amado por Deus, mas é que Deus falou que eu só vou terminar o culto quando uma vida que está aqui de um jovem foi entregue para Jesus. E aí ele começou a falar coisas que já tinham acontecido comigo. Eu acho que muita gente banaliza isso, mas eu já vivi isso. E essa foi uma das primeiras experiências que foram únicas. E ele começou a falar, eu sei que você já foi maltratado pela sua família, eu sei que você já teve dificuldades. E ele começou a contar, cara, coisas muito específicas. Eu falei, cara, eu não vou, não quero, eu não vou. Porque quando você passa por todas essas situações, você se fecha muito, você tende a ter muitas proteções. Você passa a querer ficar na sua zona de conforto. Por que eu fiz? Eu construí toda uma fortaleza ao meu redor, tô de boa aqui, porque minha maior ameaça já não estava lá, eu já tinha perdido minha mãe, que era quem me ameaçava muito, e eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. E aí foi passando 15 minutos a mais do culto, 20 minutos, 25, ele pregando, e até que eu senti uma coisa que parece que desceu no meu corpo, assim, queimando, um arrepio, assim, e cara, quando eu vi eu tava lá na frente. Então, e aí dali, não vou falar que foram mil maravilhas, porque eu erro todos os dias, vou errar, só que uma das coisas que Deus sempre colocou no meu coração, assim como um carro tem um para-brisa maior do que o vidro de trás, é porque os carros foram feitos para ir para frente, para você prestar atenção na frente, não no que aconteceu para trás. Você não precisa olhar para trás, é por isso que eu fiz. O seu passado é muito menos importante, não tem tem zero importância comparado ao que eu tenho para você no seu futuro. Então, Deus foi isso. Esse foi o meu primeiro encontro com Deus, e ele falando que, tipo, cara, não importa o que aconteceu no passado, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. O que importa é o caminho que eu vou trilhar para você daqui para frente. Então, foi assim, cara, fenomenal. Eu acho que aí depois eu fiquei muito firme na igreja por bons anos, só que eu sempre tive dentro de mim que eu tinha que fazer mais coisas. Então, eu fui mudando de Planaltina, e aí eu consegui fazer faculdade, e aí eu mudei de Planaltina para outras cidades, e você vai trocando de igreja ali até você meio que chegar onde você gosta. E você chegou de batizar? Cheguei. Nessa primeira igreja que você frequentava? Batizei num rio, lá com eles, assim, foi numa chácara que passava um rio no fundo, assim, cara, é uma das experiências que são memoráveis.
Eu falo, assim, tem muito pastor que é crítico, mas, cara, toda vez que eu vejo um batismo, eu quero ir lá de novo. Mano, eu falo assim, cara, eu quero viver aquilo ali de novo, porque é algo que é tão forte, é tão simbólico, porque na sua cabeça, e a gente vive de memória. O ser humano, ele é programado por memórias. E tem estudos até sobre isso, que o nosso cérebro, ele grava o seu humor. Então, se você tem mais dias mal-humorados, a sua tendência é que cada vez mais você fique mais mal-humorado. Então, se você tem mais dias com o Senhor, o seu cérebro ele vai começar a ser programado a você querer mais e mais e mais e mais. Então, é uma programação natural, uma ciência divina. Então, ele está falando o seguinte, cara, você só precisa querer ir lá e fazer. Então, quanto mais você quiser de mim, mais você vai ter. Exato. Já que você gosta de batismo, o meu vai ser mês que vem, tá? Vamos. Vou te convidar, vou te mandar mensagem com o horário local certinho. Cara, e foi muito importante tudo que você frisou. Eu tô meio que sem palavras, Darley, porque... Então vamos acabar o podcast? Não, tá, não, valeu. nunca. A gente tá só começando. Mas assim, é porque é uma história muito forte, sabe? E quando a história é forte, mexe muito com a gente. Então assim, e você é uma prova viva, cara, de que Deus refaz. Porque quando você vai ficando mais cristão, mais forte, mais próximo de Deus, mais próximo da palavra, estudando mais, você sabe que a partir do momento que você batiza, você renasce em Cristo, você aceita Jesus. E o seu passado já não vale mais. Ele tira o coração de pedra, te dá um coração de carne, dali pra frente é outra coisa. E olhando pra você, claramente você conseguiu aceitar isso. Você tem um novo coração, cara. Independente de tudo que aconteceu com você, de tudo que você passou. Você falar isso abertamente, claramente e com plena confiança na palavra do Senhor, cara, eu chego a ficar arrepiado. Eu falo assim, você conheceu a Priscila lá no dia do podcast? Conheci a sua esposa. A Priscila, eu falo que que nós somos uma Porsche. Eu sou um motor, mas não tem direção. Então ela veio pra ser a direção na minha vida, assim, porque eu, se precisar, cara, hoje eu tenho dentro de mim uma confiança não que eu criei, mas que foi divina, cara, porque Deus tá falando, o que mais que eu preciso fazer para você entender que não existe problema maior, dificuldade maior na sua vida que você não possa vencer. E não é porque você é forte ou que você tem dinheiro, mas é porque eu te amo. É porque eu estou com você. É porque eu te protejo. Então, independente, cara, se a sua mãe não te trata bem, se o seu pai não te trata bem, se o seu pai fala que você vai ser um fracassado, vai ser uma fracassada, eles só falam isso porque eles são humanos e eles não entendem o que Deus tem para você. Eles não entendem o que Deus pode fazer na sua vida. Porque eu já ouvi isso da minha família, já ouvi isso da minha irmã, já ouvi isso do meu pai. Logicamente, eu acho que meu pai não lembra, porque você fala de cabeça quente. Então, assim, eu vou falar que ele não teve razão para falar aquilo? Cara, se você olhar, estatisticamente, não era para eu estar aqui. Começa por tudo que eu me envolvia. Questão de usar droga, de fumar, de beber. Eu dava trabalho, chegava 4 horas, 5 horas da manhã, às vezes chegava 6 horas da manhã em casa, ia pra festa, arrumava briga. Eu já formei gangue na escola, logicamente, entre os meninos lá. E aí você fica tipo assim, cara, o que seu pai vai pensar de você? E aí, eu não quero que as pessoas entendam que eu tenho rancor ou que eu... Cara, foram escolhas. E Deus, ele vem para te dar novas oportunidades, ele vem na sua vida para te dar novos poderes de escolha. Só que muitas vezes a gente continua não fechando ciclos. E eu entendo que a minha vida, ela é uma corrente. Quando você pega a corrente do... Perdão, mas é um trabalho pra você cortar aí. Quando você pega uma corrente de pneu de carro ali, você vê que ela tá toda fechadinha e tá ali toda encaixadinha. A sua vida é a mesma coisa. Na maioria das vezes, a corrente de neve, ela fica o quê? Toda enrolada ali, só numa caixinha esperando para ser usada. Só que, se um dos gomos não tiver bem fechado, quando ela tensionar, quando você colocar na sua caminhonete, você colocar no seu carro e for pra neve, ela vai soltar e vai sair destruindo tudo. Vai barra de direção, vai homocinética, vai amortecedor, faz um estrago que às vezes não vale nem a pena mais você consertar o carro. E cada ciclo da sua vida é um gomo da corrente. Então, se você não fecha um ciclo da sua vida, o diabo sabe que você não fechou.
E ele vai vir pra tensionar. É o que ele faz, ele fica parado esperando uma brecha pra poder entrar. E não precisa ser uma brecha grande. Não precisa. Então, se tem um ciclo da sua vida que não tá fechado, quando a corrente tensionar, ela vai quebrar. E o estrago vai ser muito grande. Porque são coisas lá atrás, às vezes coisas do seu passado. Mesmo que alguém da sua família tenha falado pra você que você não presta, que você é preguiçoso, que você é um drogado, que você é um alcoólatra, que você só dá trabalho, só dá desgosto pra família, é porque eles não conhecem a sua versão de Deus. A sua versão que Deus preparou pra você. Porque muitas vezes a gente se contenta com a mediocridade e esquece que a partir do momento que você aceita Deus, aceita o Espírito Santo para guiar a sua vida, não existe mais mediocridade, né? E muita gente pode entender que o que eu tô falando aqui parece uma perfeição, e não é. O negócio é que na minha cabeça pode acontecer qualquer coisa que eu falo pra Priscila, cara, se eu morrer amanhã, beleza. Pra quem tá em Cristo, morrer é lucro, né? E tem muita gente que não chega nem a conhecer a sua versão em Cristo. Então, se eu quero deixar até um convite pra você, busque a sua versão em Cristo. Conheça quem você é em várias versões. Às vezes você já conheceu a sua pior versão. Sua família não acredita em você, seu pai não acredita, sua mãe não acredita, seus amigos te criticam. Você precisa encerrar ciclos, novos ambientes, novas pessoas e o principal, ter Deus na sua vida. Porque é fácil pra mim, cristão, falar uma coisa dessa. Mas quando você deixa o seu fardo, você tem uma pessoa que guarda por você, não é uma pessoa, uma divindade. Ele ama você, ele tá de braços abertos esperando, ele tá com saudade de você e o jugo dele é suave. O jugo de Deus, ele é suave. Quando você caminha com Deus, a tranquilidade, rapaz, isso não quer dizer que você não vai errar. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldade, né? Isso quer dizer que você enxerga as coisas de forma completamente diferente. E pode estar tudo dando errado. Você chega em casa de noite, quando você bota seu joelho no chão e ora, você consegue dormir em paz. Porque Deus te renova todos os dias e no outro dia você acorda e você tá pronto pra batalha de novo. Então tem gente que não consegue se dar a oportunidade de conhecer a sua melhor versão. E a melhor versão de cada pessoa está em Cristo. Uhum. Tem tanta gente que eu vejo no Instagram, ainda mais agora que eu tô produzindo conteúdo e tudo, eu gasto mais tempo com isso. Pessoas fazendo o que eu fazia 2 anos atrás. E achando normal ainda. Só que aí eu esqueço que agora eu faço parte de uma porcentagem menor da população. Sim. Que vive para Cristo, que é devota a Cristo, que adota uma obra ali, um ministério para poder trabalhar, que é a obra de Deus, a gente trabalha no ministério, inclusive eu aprendi isso com o Lucas hoje. Tô aprendendo muito ainda sobre isso. Só que assim, quando você tá do lado de cada moeda, você olha para trás, tanta coisa ruim que você tirou da sua vida, que você fazia e que é normal no mundo. E você vê as pessoas continuam fazendo a mesma coisa e o que queima no coração é salvar aquelas pessoas e você não tem palavras para introduzir elas. E eu queria muito que vocês buscassem a sua melhor versão no Espírito Santo. A gente, quando vai fazer um orçamento, você não compra de primeira, você pega ali de 3, 4 empresas diferentes. Uhum. Tudo que você vai fazer uma obra na sua casa, você vai pegar 3, 4 construtoras para pegar um preço. Mas a sua pior versão é a primeira que você aceita. Você não consegue tirar 15, 20 dias para buscar uma nova versão. Pelo menos 21 dias, que é o tempo aí de um hábito se formar. Uhum. Busca Deus 21 dias seguidos. Eu duvido que a sua vida não vai ser transformada. Não tem como, Darley. Deus, ele chega e preenche o espaço. Eu tava aqui nessa América depressivo. Uhum. Eu tenho 2 filhas no Brasil que tem 6 anos que eu não vejo. Uhum. Num quadro aqui que dinheiro já não fazia mais sentido. Porque dinheiro não preenche vazio. E até certo ponto na vida a gente acha que o nosso problema é dinheiro. Uhum. Aí o cara pega e fala, é muito fácil pra vocês que estão aí nos Estados Unidos falar, né? Que o problema não é dinheiro. Só que, meu amigo, você tem que entender que tem vazios que dinheiro não preenche. Tem vazios que coisas materiais não preenchem. Tem vazios que só o Espírito Santo pode preencher. E, cara, eu posso te afirmar isso porque o que a gente conversou aqui agora, eu falei pra você basicamente ali até meus 15 anos. Mas eu já tive dias que eu não tinha dinheiro pra comer. Eu já tive dias que eu não tinha o que comer. E hoje eu te falo, dinheiro não é tudo. Eu não olho hoje, logicamente dinheiro é importante, aí muita gente vai falar, cara, então doa todo o seu dinheiro. Eu falo, cara, não é isso. É porque, assim, a questão do dinheiro é que quando você coloca somente o foco no dinheiro,
a sua vida perde sentido. Porque ele vai chegando num ponto que, se você não tem conexões políticas, ou se você não tem um primo ou um tio bem sucedido, chega num limite ali, e eu falo pra vocês, acima de 20 milhões de dólares, não tem mais diferença. A não ser que você queira comprar um iate ou um jatinho. Uhum. É zero diferença. É zero diferença. Dinheiro não vai fazer nada de diferença na sua vida. Mas deixar de ir num domingo para ter uma comunhão com pessoas que você gosta, vai. Deixar de viver momentos em família, vai. Você não poder comprar uma carne pro churrasco, vai. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Essas coisas que você tá citando, elas têm valor. Exato. Quando você entende que a vida é sobre pessoas e não sobre coisas, só que às vezes você tem que atingir um certo patamar de vida para poder entender isso. Uma pessoa que não tem uma carne na geladeira agora não vai conseguir entender o que a gente tá falando. E eu também não vou julgar a pessoa. E eu não vou te julgar, e a única coisa que eu garanto pra você que eu vou fazer, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida, porque muitos milagres às vezes acontecem pela oração de outras pessoas na nossa vida. Só que a gente tem que fazer a nossa parte e buscar. E Deus alivia o fardo, cara. Deus alivia o fardo. Fazia muito tempo, o Lucas tá bem próximo de mim, a gente tem trabalhado junto aí quase todos os dias. E tem muito tempo, Darley, que eu não sentia a paz que eu sinto no meu coração. E uma coisa que eu mudei em mim foi o dinheiro. Eu trabalhei por muito tempo por conta de dinheiro. E parece que agora eu tô com esses novos projetos na minha vida, tô aí no meio de transição de carreira. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu sinto uma paz gigantesca no meu coração, porque eu sei que eu não tô sozinho. Eu sei que não vai ficar tudo nas minhas costas. Uhum. Eu dobro o meu joelho e eu peço a Deus: Senhor, não deixe que os meus inimigos riam em cima do meu corpo. Eu sei que tudo que é meu, o Senhor vai me entregar. Com certeza. Porque eu tô seguindo todos os mandamentos que o Senhor deixou pra mim. E isso alivia o fardo de uma tal maneira que você tem que buscar pra poder sentir um alívio. Porque Deus, ele tira a ansiedade, porque a ansiedade, a pessoa que ela tá ansiosa, os dias passam devagar. Às vezes a gente pega e fala aqui, que nem eu tô falando, busca Deus 21 dias seguidos, faz um desafio com você, busca Deus 21 dias seguidos, que eu duvido que você não vai sair transformado. Só que pra quem tá com uma depressão, pra quem tá com ansiedade, 21 dias vão parecer 20 anos. Uma eternidade. Não, e você tá falando assim, eu vou dar um exemplo. O que eu tava conversando com o Lucas aqui antes, que eu vou na Pursuit aqui, e eu fui no café da manhã dos homens, e o pastor falou: eu quero que vocês homens, tomem a iniciativa e façam devocionais com a sua esposa todos os dias. Aí eu falei, pô, balela. Eu tô aqui admitindo pra vocês, de coração aberto, eu falei, balela, duvido que esses caras fazem. E aí eu sentei com os tiozinhos lá, mais velho e tal, os caras já aposentados. Aí ele falou, I'm Bob, não sei o que, começou a contar o dia dele. Eu desço as escadas, faço meu café, espero minha esposa acordar. E aí às 6h45 nós começamos o devocional, que vai até 7h30. Aí eu perguntei pra ele, todo dia? Every day? Ele falou, todos os dias. E quando a gente não consegue fazer, parece que o dia virou uma tragédia. Então eles entenderam a importância de um devocional. E eu comecei a fazer com a Priscila, só que hoje a gente não fez de manhã, a gente vai fazer à noite. Então, e assim, cara, o meu nível de paciência, porque eu tenho uma coisa que eu sou muito estúpido com as coisas básicas. A Priscila também, ela fala, cara, eu nunca vou te entender, a gente vai estar com 70 anos de casado, e eu às vezes o negócio tá caindo, a Priscila tá lá desesperada, ela chega com o olho arregalado, eu falei, tá, e qual o problema? Só que às vezes uma coisa que tá fora do lugar, eu tipo, já fico esbravejo, já altero o tom de voz, falo, o que isso aqui tá fazendo aqui? Já gaguejo, já, tipo assim, a Priscila, cara, só pronto. Você tem mão, tipo assim, cara, só vai lá e faz. Aí ela falou, você resolve tanta coisa mais complexa com facilidade. E aí, tipo assim, cara, e foi uma das coisas que eu pedi pra Deus. Falei, Deus, me dá paciência pra que isso não seja um problema no meu casamento. E assim, cara, a gente acho que não teve nenhuma discussão a mais. Eu acho que teve uma discussãozinha ali, sabe, só que sabe quando você começa a discussão e parece que vem aquele choquinho na costela, assim? Mas eu consigo ver exatamente o que Deus fez no seu casamento. Ele colocou pessoas pra te apresentar o devocional
E ele falou, meu filho, você vai tratar seu casamento fazendo seu devocional com a sua esposa. Através disso vai sair. Exato. A paciência vai entrar e esse problema vai sair. E não é que era um problema gigante no nosso casamento. Mas quando você olha assim, qual era o único problema que a gente tinha? Cara, a gente briga? Quase não briga. Era só isso. Tem problema financeiro? Não tem problema financeiro. A gente trabalha junto, cara. Ela é minha sócia, 50-50 empresa. Ela tá lá. Então, tipo assim, cara, é o tempo todo, é 24 horas juntos. E a gente tem, tipo assim, faltava isso. E aí você vai num negócio, um encontro de homens, um café da manhã com os homens, tinha até Chick-fil-A lá no café da manhã. E aí, tipo, cara, eu falei, e eu tava assim, o pastor pregando, e cara, a gente tem aqueles pensamentos, os intrusivos, né, que a gente fica assim, falando, mano, balela. Até o cara pegar e falar, eu falei, mano, o cara tá falando, tipo assim, o cara já viveu 70 anos. E eu falei pra ele, se eu chegar com 70 anos, bonito do jeito que você tá, eu zerei a vida. Falei que eu acho que com mais 10 eu já tô mais destruído, já, tipo assim, chegando nos 40 já acabou. Aí ele falou, é a oração. Tipo assim, o cara tá ali vivendo. Ele tá vivendo o que Deus tem pra ele. Com 70 anos de idade, na boa, na tranquilidade. E conservando o casamento dele. Casado há 53 anos. Com a mesma mulher. Casado a maior parte da vida dele. Eu tenho 30. Então, quando eu nasci, ele já tava casado. E aí você vê que uma coisa vira uma chave. Porque na maioria das vezes você só precisa ouvir. Já tá lá. Você só precisa, às vezes, abrir o seu olho. Você só precisa prestar atenção. Porque Deus está em todos os lugares, a todo momento. E muitas vezes, o que você precisa fazer, parar e pensar é, Deus, como é que eu posso resolver isso? E eu tenho uma mania de falar que, Deus, como é que nós vamos resolver isso? Porque eu trato Deus hoje, cara, como meu melhor amigo. Então, é tipo assim, é nós, entendeu? Não é tipo, eu não fico... a Priscila às vezes fala que eu já esbravejei com Deus, já falei, cara, você tá de sacanagem comigo. E assim, pra muita gente vai ser desrespeitoso você falar com Deus. Fala, pô, você tá de sacanagem comigo, não é possível que, tipo assim, eu vou ter que passar por isso de novo. Cara, de novo, mais essa. Cara, você não me ama. Você tá fazendo isso, você não me ama. Porque é o nosso racional de ser humano, a gente de esbravejar. E eu sou muito, assim, a palavra que eu tenho na cabeça agora é azedo. Eu não aceito as coisas com muita facilidade, eu sou cabeça dura. Então, e a mesma coisa, eu discuto com Deus às vezes. Hoje tem tempo que eu não discuto mais, mas às vezes eu vou e discuto e fico eu e ele ali conversando. Você só discute com Deus porque você tem proximidade com Deus. Uma coisa que mudou muito na minha vida, que é perto do que você tá fazendo com a sua esposa, só que eu tô fazendo sozinho. Eu e minha esposa, a gente ora com ela todos os dias, que é a mais velha, tem 10, a gente tem a Aurorinha de 9 meses, né? E eu tenho 2 filhos no Brasil, Valentina e Helena, uma tem 10, outra tem 9 também. E uma coisa que literalmente mudou a minha forma de pensar, de enxergar, de meditar, de tudo, foi devocional. Dia 1º de janeiro, eu comecei a escrever as minhas orações. Eu tenho uma agenda lá da igreja que todos os dias ali tem uma pequena passagem, tem um plano de leitura anual da Bíblia que eu tô seguindo. E a partir do momento, Darley, que eu comecei a escrever todos os dias as minhas orações, minha perspectiva mudou pra muita coisa. E eu falo pro Lucas, que eu converso muito com o Lucas, e tem uma coisa que eu peço todos os dias pra Deus, nas minhas orações, é que eu tenha um coração mais próximo, igual ao de Jesus. Todos os dias eu falo, Pai, me dá um coração igual ao do seu filho, igual ao de Jesus. Eu quero ter um coração igual ao teu, meu Pai. Quando eu tô com um problema, com alguma coisa que eu preciso resolver, eu falo, como Jesus faria? Como Jesus resolveria? E essa forma de pensar, eu fui amadurecendo, fui desenvolvendo, conforme eu vou pedindo, Deus vai me entregando. Deus vai me dando. E nisso ele colocou tudo isso no meu coração. Isso que você tá vendo aqui hoje. O objetivo de levar a palavra de Deus onde a igreja não chega com esse podcast. Segunda-feira nós vamos gravar o primeiro episódio da série bíblica. Da hora. Já explanei pra você que nós vamos pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, trazer pra linguagem de 2025, porque assim, tava conversando com o Lucas, quem que era os fariseus? Eu sei lá quem que era fariseu. Quem que era ele hoje? Quem são os fariseus hoje no dia das Não atuais? sei ainda. Tô estudando sobre isso ainda. Quem são gentis no dia de hoje? Quem seria o gentis? Quem seria, Lucas? Você falou mais cedo? O gentil? Isso. Não, o gentil era o ignorantão, né? Então, o gentil era o ignorantão. Só que hoje o gentil é uma pessoa boa. Então, assim, tem que trazer essas palavras pra linguagem de hoje. Nós vamos fazer isso. Porque muita gente tenta, às vezes, estudar a Bíblia e não entende. E eu tô batendo ali e tem coisa que não vai. Aí você tem que buscar conselho, a ChatGPT, a pastora, é isso e aquilo. Então, assim, nós vamos usar uma série e Deus tem colocado no meu coração. E uma coisa que nós estamos fazendo nesse podcast, sabe qual é? A gente não levanta bandeira de igreja nenhuma. Eu convidei todos os pastores de todas as igrejas pra estar aqui. Alguns aceitaram, alguns desconversaram. Mas, assim, aqui nós vamos falar de Cristo Jesus.
Falar da palavra, falar das escrituras e tentar chegar onde a igreja não chega. Porque a igreja ainda tem... muitas pessoas têm um preconceito muito grande sobre a igreja. Mas é porque elas ainda são os ignorantes. Exato. Elas não se deram a chance de entender. E Paulo mesmo deixou numa carta escrito lá que a falta de conhecimento vai matar a população. Assim, eu sou muito ríspido com essa questão da falta de conhecimento. Se a gente pegar a nossa população hoje, vou falar o brasileiro, ele não consegue entender. E isso é uma briga dentro da empresa. Que às vezes o pessoal começou a mandar textão explicando as coisas. Eu falei, você sabe que 80% da população brasileira não consegue compreender mais que 2 parágrafos? E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Eu não tô julgando se você não tem essa capacidade. Eu sou grato a tudo que Deus me deu, a faculdade que eu fiz, chegar onde eu cheguei foi Deus que me deu. Mas eu acho que o pessoal tem pouca ideia de como o comunismo entrou nos Estados Unidos. Ele começou pelas faculdades. Então, o comunismo veio implementado pela Rússia. Tem discursos do pessoal, dos ditadores, falando que iriam começar pelas faculdades e pelas escolas. Porque a partir do momento em que você não dá acesso ao conhecimento de forma correta para as pessoas, elas se tornam mais fáceis de ser manipuladas. E onde é que eu quero chegar com isso? A partir do momento que você não tem conhecimento de quem você é em Deus, você está sendo manipulado pelo diabo. Você está sob o comando ali do que o diabo quiser fazer, porque você não tem o conhecimento, você não se deu o conhecimento. Então é um trabalho de milênios, não é um trabalho que vem de hoje, é algo que ele vem fazendo, e a gente, se você não tem a iniciativa de fazer um podcast como esse, se eu não tenho a iniciativa de abrir aqui tudo que eu já passei, cara, quem está compartilhando conhecimento? Entendeu? Então eu louvo a Deus pela sua vida. Eu acredito que mais pessoas têm que fazer a mesma coisa, que mais pessoas têm que ter iniciativa para compartilhar isso, porque só assim a gente vai inibir. Porque a partir do momento que você sabe quem você é em Deus, o diabo não tem mais espaço na sua vida. As minhas filhas mesmo, essa palavra que você falou, eu uso muito com as minhas filhas, porque as minhas filhas falam bem assim: nossa, pai, você se acha demais. Fala pra ela: não, eu não me acho, eu sei quem eu sou. Hora nenhuma eu me acho, mas eu tenho certeza em tudo que eu falo, eu tenho convicção de quem eu sou. E isso pra mim tá claro. Principalmente depois que eu encontrei Deus, que eu encontrei o Espírito Santo, ele preencheu a minha vida, me curou, me tirou da depressão, me levantou do chão. Porque eu era tão pobre, Darley, tão pobre, que eu só tinha dinheiro. Nada mais. Tava vivendo em depressão, vivendo em ansiedade, saudade das filhas, a ansiedade de não saber quando eu vou vê-las. Mas no dia que eu resolvi entregar tudo nas mãos de Deus, o fardo ficou mais leve. Continuo sem saber quando eu vou vê-las. E não é soleniente, tá, Eduardo? Assim, que às vezes a gente fala, eu tô entregando nas mãos de Deus e não vou fazer mais nada. Entreguei nas mãos de Deus, vou ligar minha televisão e assistir televisão o dia todo. Não é assim que a banda toca. A questão é que quando você tem Deus com você, você não consegue ser assim. Porque, mano, parece que Deus coloca uma energia, Deus dá um boost ali, um turbo em você, você fala, mano, eu posso fazer tudo, eu sou super-homem. E poucas vezes na vida, eu cheguei a conversar sobre isso com a Priscila, eu senti sensações, não que fossem parecidas, mas eu buscava na cocaína o que só Deus pode fazer por mim. Que era saber que eu sou capaz de fazer qualquer coisa desde que seja pra Ele. E a cocaína é isso. Na hora que ela entra no seu sangue, você fecha a mão assim, parece que a sua circulação fica mais rápida, a sua dilatação fica mais rápida, você parece que você tem mais força, você tem toda aquela questão. E hoje, cara, eu tenho tudo isso na calmaria. Simplesmente porque eu aceitei que Deus estava ali para me cuidar de mim. Simplesmente porque Deus está em todos os cômodos da minha casa. Simplesmente porque Deus, quando eu vim aqui dirigindo para esse podcast, eu tô dirigindo ali, porque não tem como, ele não dirige, né, mas ele que tá me protegendo ali, mas ele tá do meu lado. Então, não adianta você buscar experiências que só Deus pode colocar. Então, esse tipo de coisa existe, o mundo cria esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, para tentar te afastar do que realmente Deus tem para você. Então, e quando a gente fala entre mundano e igreja,
É só pra você entender que, tipo assim, cara, a partir do momento que você tem dinheiro e você não tem Deus, você tem acesso a muitas coisas. Você tem acesso a carros caros, drogas, mulheres, boates, bebidas. Mas e a felicidade? E o preenchimento? E a sensação de que você tem paz? A sensação de que você sabe quem você é? Porque quando você se envolve com tudo isso, principalmente com dinheiro, você se envolve com droga, se envolve com mulher, se envolve com bebida, aquilo tudo é passageiro. Aí você tem que ir lá e se entregar aquilo de novo mais uma vez. E é passageiro. Aí você tem que ir lá e se entregar mais uma vez. E aquilo vai corroendo a sua vida. E não tem como servir a dois senhores, tá na Bíblia, né? Exato. E pra você viver essa vida, você tem que estar servindo só ao dinheiro. E chega uma hora que vai dar uma confusão, vai colidir, vai explodir, não vai dar certo pra sempre. Você não vê ninguém que vive essa vida por muito tempo e tá bem. Conscientemente, no emocional. Porque a partir do momento que você não coloca Deus no objetivo da coisa, dá errado. E foi uma coisa que eu mudei na minha vida, porque a partir do momento que eu parei de focar em dinheiro, o meu emocional transformou, Darley. Porque eu fiz muita coisa por dinheiro nessa vida. Uhum. Trabalhei muito por dinheiro nessa vida. E a partir do momento que eu tirei o dinheiro da equação, coloquei Deus como objetivo, tudo mudou na minha cabeça. Tudo mudou na minha cabeça. E eu quero incentivar as pessoas que estão assistindo esse podcast. Você precisa mudar o seu objetivo. O prazer tem que estar no processo. Se você fica ansioso demais pensando se vai dar certo amanhã, se vai dar certo amanhã, não. Você tem que pensar o que eu tenho que fazer hoje para dar certo. Executa a tarefa do hoje. Joelho no chão, agradece a Deus. Executa a tarefa da manhã. Joelho no chão, agradece a Deus. Então assim, Deus tem que ser o objetivo. Porque assim que você busca Ele, todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Mas você fala que você tirou o dinheiro da equação. Você tá trabalhando menos? Não, tô trabalhando dobrado. É isso. Só que você não fica mais naquela apreensão daquele cliente te pagar ou não. Eu te falei, uai. Hoje nós estamos trabalhando aqui desde as 5 e pouco da manhã, cara. Desde as 5 e pouco da manhã. Aí você chegou, nós demos uma risada, você falou, aqui não tem olheira porque não tá trabalhando tanto. Eu fui no banheiro, olhei, falei, caramba. Não, porque eu cheguei aqui, pra vocês entenderem, eu falei que a gente tava discutindo questão de iluminação e tal, pra diminuir a olheira. Eu falei, não, Lucas, se não tiver olheira é porque tá trabalhando pouco. Aí o Eduardo pegou e saiu, fui lá no banheiro checar as olheiras dele, tava funda. E eu tô com sono acumulado, cara, porque sábado eu fui lá pra casa do Wesley. O Wesley é um amigo nosso da igreja, nós tava jogando War. Ficamos até 2 e pouco, só achei que eu cheguei em casa 3 da manhã. Aí no domingo também levantou cedo e tinha que trabalhar no domingo. Minha filha levanta às 7 da manhã, ela não importa se eu dormir às 3 ou não. Ela levanta às 7, então assim, sono acumulado do sábado, do domingo, da segunda. Mas eu queria direcionar a conversa, Darley, pra como que você aplica religião dentro da sua empresa? Você é um homem de negócio, como que você associa Deus com o seu business? Cara, não vou falar pra você assim que é sempre 100%. Às vezes o Darley impetuoso, assim, vou colocar com essa palavra, cara, desce lá, mano, e eu quero, tipo, cara, manda esse cliente pra aquele lugar, assim, que ele queime no mármore do inferno. Cara, sou humano, não tem jeito. Tem dia que, tipo assim, você imagina, porque muita gente acha, assim, cara, eu já ouvi comentários desses, porque eu tô nos Estados Unidos tem 4 anos e meio, mas, assim, graças a Deus a gente já tem green card, já tem residência, já tem tudo, e as pessoas falam, assim é fácil, né? Eu já tô aqui, tem 20 anos trabalhando, você tem o carro que você tem, você mora na casa que você tem, porque você tem documento, porque é fácil. E quando falaram isso, eu só parei, assim, sabe quando você para aquela, cara, não vou responder isso. E aí Deus trouxe um acontecimento que foi um encontro de jovens, sabe, aqueles que a gente faz toda semana, e tinha uma oração, e eu lembro que a avó da Thaís, eu não lembro o nome dela, só lembro que eu sei que era a avó da Thaís, que era lá da igreja. Ela falou, Deus mandou orar por você. E Ele tá te falando que tudo que você tocar se tornará ouro. E na hora, mano, você imagina, eu morando num quarto alugado no Brasil, fazendo faculdade, a bolsa de estágio R$1.200, pagando R$600 num quarto, não tinha o que comer direito, fazendo o máximo ali, e aí vem uma mulher do nada
e fala que tudo que você tocar virará ouro. É difícil de crer, né? É difícil de acreditar, né? Não acreditei. Assim, eu já pedi perdão pra Deus. Eu falo, Deus, desculpa porque eu não acreditei. E às vezes eu brinco com a Priscila. Nossa, não inventa isso não. Eu falei, calma. Deus Vai falou que virar tudo ouro. que eu tocar vai virar ouro. Isso pode virar agora pra tudo. Dá pra usar esse argumento. É pra tudo, assim, logicamente que às vezes a gente abusa. Não é que tudo que eu fiz deu certo, gente. Cara, eu já quebrei muita cara, já... Quando eu abri empresa, vocês acham que é fácil, mas teve mês que a Priscila virou quase 15 mil negativo. Você imagina, 15 mil dólares negativo. O pessoal que tá no Brasil às vezes assiste, vai fazer conversão, não precisa fazer conversão. Coloca que é 15 mil reais para um moleque que só tinha bolsa de estágio. Meu maior salário no Brasil foi 5 mil e eu passei um ano recebendo e a empresa entrou numa briga política danada e eu fiquei 6 meses sem receber. E aí, então, assim, cara, o que eu faço hoje para aplicar todas as pessoas que trabalham comigo hoje são cristãs. Eu sempre busco isso. E quando a que eu contratei que não era, deu muito problema. Deu, tipo, cara, só me deu canseira, sugou minha energia de um jeito assim, parece que as coisas não andam. Todo mundo que trabalha com a gente é cristão, e aí eu tento, na maioria das vezes quando tem alguma pergunta, hoje mesmo teve uma, cliente tal falou isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí sabe quando você tem aquele momento assim que você fala, tá, o que você faz? O que Jesus responderia pra uma pessoa dessa? Porque na maioria das vezes a gente é Pedro. A gente corta a orelha da pessoa. Na maioria das vezes a gente quer ser Saulo. A gente quer cortar a cabeça da pessoa. A gente quer decapitar a pessoa. E o que a gente tem que ser é o que Jesus foi. Jesus foi muito duro e muitas vezes na Bíblia, quando você olha com sermões muito fortes. Só que na maioria das vezes eu falei, isso vai fazer ele feliz? Falei pra pessoa que trabalha comigo, vai fazer o cliente feliz? Ela falou, vai. Eu falei, faz. Então, nos pequenos atos, eu falei, então faz, vai te gastar 5 minutos? Ela aí talvez não deva fazer tal coisa. Eu falei, beleza, amanhã faz. Ninguém vai morrer por um dia a mais, outra a menos, não tem, tá tudo sob controle. Então, da forma que eu aplico, eu acho que, eu sempre tento, principalmente quando a gente recebe pequenas empresas, a gente trabalha muito forte na área de seguro comercial, eu sempre falo pro pessoal, gente, vocês têm que entender, se coloca no lugar da pessoa. Vocês têm o salário, já sabem que vai receber comissão, tudo certinho. Vocês estão aqui num ambiente confortável. Agora imagina para um cara, não tô julgando, eu acho que cada um faz a escolha da sua vida, mas o cara tá pagando coiote, o cara tá fazendo todos os problemas da vida dele, às vezes juntou todo o dinheiro que tinha no Brasil, pagou tudo que tinha, vendeu o carro, tem criança, tá pagando tudo, e aí você vai e oferece o seguro da melhor seguradora e o mais completo. É o momento pro cara? Só que ao mesmo tempo eu tenho uma obrigação, porque aquela seguradora fala que se eu não vender pelo menos 1 milhão com ela por ano, meu contrato acabou. Só que eu falo, Deus, se o Senhor tá me dando tudo isso, eu vou vender 1 milhão. Se o Senhor tá permitindo que eu possa viver tudo isso, eu vou fazer com que aconteça. O Senhor vai fazer alguma coisa. E todas as vezes que eu tive essa indagação e que eu confiei, teve um dia que foi muito engraçado. Eu peguei um contrato e a seguradora, ela era muito nichada. Assim, sabe aquela seguradora que é difícil de vender, que ela trabalha só com produtos específicos? Uhum. E eles falaram, beleza, a gente vai te aceitar. Você é muito novo, porque eles normalmente querem ver agências com mais de 5 anos no mercado, a gente tem 2, mas você precisa vender 100 mil. Eu falei, caraca. E eu, na confiança, você tem que dar uns passos de fé, assim, eu falo de loucura também. Tem hora que você dá o passo e Deus dá o chão, né? Você tem que acreditar que ele vai te dar o chão. E aí o cara pegou e falou, não, eu falei isso aí, ó, pode ficar tranquilo, isso aí eu vou fazer. Sem problema nenhum. E aí o cara pegou, assinamos tudo, fizemos contrato e tal, chegou meu acesso, e aí a primeira reunião era daqui 1 semana. Com 3 dias eu vendi um contrato de 45 mil dólares. Metade da meta já. Metade da meta. Então, assim, e Deus na hora falou, fica tranquilo, que tudo que você fizer é porque eu te comandei. Então, vai, faz, fica tranquilo que as coisas vão dar certo. Quando você conta uma coisa dessa, eu imagino Deus fazendo bem assim lá de cima. O pai tá aqui. O pai tá aqui. O pai tá aqui. Fica tranquilo. Só espera. Confia no pai. Confia no pai. Então, assim, são coisas que aconteceram e várias outras coisas que aconteceram na empresa, assim.
Hoje a gente no meio, eu tive reunião hoje com um americano, ela fala, cara, é impossível, você tá na pior fase do mercado, e em 2 anos você hoje tá mais do que o dobro de tamanho do que a média de agências nos Estados Unidos. Ela falou, mas o que você fez? Aí assim, eu falo, I have a special sauce. Aí ela ri, né? Só que as pessoas são mais próximas, quando tem oportunidade, sempre falam, não, eu sou cristão, eu acredito muito em Deus, tudo que a gente faz é para honrar. E quem for meu cliente, que tiver tido qualquer desentendimento comigo, cara, pode me procurar, pode mandar uma mensagem lá, porque às vezes a gente tá de cabeça quente, eu erro, eu sei que eu já errei com o cliente, já voltei atrás e falei, cara, desculpa, eu acho que a gente entendeu um ou outro errado, a gente tá aqui para servir da melhor forma possível. Então, eu acho que é dessa forma que eu trago muito Deus. E assim, eu tenho uma coisa muito forte que eu e a Priscila, a gente já conversou sobre isso, que é justamente pegar e separar. Eu não sei se você chegou a assistir. Se você não assistiu, assiste na Netflix, The Forge. Eu já assisti. Cara... fantástico. Assim, é animal. E assim, se você pega e fala, é só um filme, os caras fizeram pra dar certo, é só porque você não viveu ainda uma experiência dessa com Deus. Se você entregar a fé do jeito que eles entregam naquele filme, não tem como o resultado não ser igual. Não tem. E hoje mesmo, né, como eu comentei, eu tô passando por uma reestruturação na minha vida, vou fazer 30 anos esse ano, e tô com aqueles pensamentos, cara, 30 anos, tô fazendo uma coisa que eu não sou apaixonado, tô querendo, se for pra mim mudar, vai ser agora. Aí hoje eu fui pra academia mais cedo, aí conheci o corretor de seguro, o dono da academia é corretor de seguro. Aí foi eu e o Lucas treinar, chegamos ali de tarde, aí comecei a trocar ideia com ele, eu já conhecia ele, mas não de conversar, só de cumprimentar. Aí ele, e aí, o que você faz? O Lucas foi fazer a assinatura da academia hoje, eu fiquei conversando com ele, falei, cara, boa pergunta, o que eu faço? Tô no meio de uma transição de carreira, não sei o que eu faço. Ele começou, eu falei, eu tenho uma empresa de construção, de calha e telhado, tem 5 anos no mercado aí, só que assim, não é minha paixão, não gosto de mexer com construção mais, e tô me moldando. Ele, mas o que você tá fazendo? Eu falei, eu comecei um podcast há pouco tempo, tem uma agência, tem umas coisas rodando junto, trabalho no mercado financeiro também. E aí ele, peraí, entra na sala aqui, eu tenho um podcast também. Aqui, que câmera que você tem? Começamos a conversar e tudo. Aí ele, mas seu podcast é o quê? Eu falei, cara, é um podcast cristão, tô buscando levar a palavra para lugar que ele, you like a pastor? Something like that? Eu falei, não exatamente. E tentando explicar pra ele, aí ele, trabalho com seguro também. E não sei o quê, tem uma outra empresa também de roupa. E tem isso. Faz o seguinte, vem cá só pra gente conversar de business. Então já que você não sabe pra onde você vai, às vezes eu posso te ajudar. Você vê. Então assim, Deus vai colocando... super bem sucedido. Super bem sucedido. E às vezes Deus coloca as pessoas assim na sua vida. E assim, fui pra academia. Hora nenhuma eu fui procurando fazer negócio. O cara perguntou pra ele o que eu fazia. Eu mal soube responder porque eu tô perdido. Nem eu sei o que eu tô fazendo às vezes. Mas a única coisa que eu sei é que eu tô fazendo o que Deus colocou no meu coração. E só que como eu tenho fé em Deus, e eu acredito que os planos dele são os melhores pra minha vida, as coisas vão acontecer. Eu não deixo de trabalhar, não deixo de buscar, não deixo de orar. Todos os dias eu levanto cedo, tenho meu devocional, vou pro mercado financeiro, faço o que eu tenho que fazer. Depois saio pra rua, vou tocar a empresa, trabalho com a minha mulher no house cleaning também. Gerenciei a empresa aqui, ela tá lá na labuta, lá na ponta da lança, eu fico aqui no background dela aqui, ajudando a fazer as coisas acontecer. Só que a fé não te deixa ficar abalado, cara. Não. As coisas indo bem ou indo mal, você tá firme no propósito. E não é, assim, pro pessoal às vezes entender que às vezes a gente, do jeito que a gente fala, parece que é uma perfeição. E não é, cara. Mas eu vou te falar, já teve dias, assim, de eu falar, cara, não quero trabalhar hoje, não quero falar com cliente nenhum, não quero atender o telefone. Nesse dia eu tive que atender 30 ligações. O telefone parecia, assim, eu não vou falar a palavra, mas vocês sabem a palavra. Parecia um telefone de rua. Era um negócio de louco. Só que, ao mesmo tempo, veio uma cobrança em mim, que são coisas que eu mesmo falo pra mim. O seu sucesso vai ser determinado pelo que você faz quando você não quer fazer. Porque o fácil é fazer o dia que você tá animado. É fácil. O difícil é você fazer quando você não quer fazer. Esse dia mesmo o Lucas chegou aqui pra trabalhar, eu tava numa cara. Tinha acontecido umas coisas, tinha me jogado pra baixo, e ele tá bem. Eu falei, cara, não, mas vambora. O que tem pra fazer? Vamos trabalhar, porque é muito fácil você trabalhar no dia que você acorda bem.
O difícil é você fazer aquilo quando você tá pra baixo. Uhum. Quando você quer ficar deitado, quando você quer ficar ali na caixinha do nada. É esses dias que vão determinar a sua vitória. Porque, às vezes, tem momentos da sua vida que esses dias são a maioria dos dias. Sim. E nesses dias é o dia que você mais tem que ter fé. E nesses dias, geralmente, Deus te prova. Ele te testa, porque ele fala, uai, meu filho, você não pediu isso? Então vai fazer. Que nem você, não quer atender telefone. Ele te mandou 30 ligação. E ele falou, uai, Darley, você esqueceu de onde que eu te tirei? É isso. Você me pediu pra você estar aqui. E eu te dei. 30 ligação. Toma, vai lá e faz o seu. Eu não quero saber como você tá. Aí, quando você chega no fim de um dia desse cansativo, que você não queria ter feito o que você fez, é o dia mais, é um dos dias mais espetaculares da nossa vida. Cara, e isso, quando você tem uma conexão, quando você começa a viver mesmo ali com Deus, eu falo pra Priscila, eu não oro. A maioria dos meus dias, eu acho que teve dia de eu falar obrigado, Senhor, umas 300 vezes aqui nos Estados Unidos. Eu já chorei num carro assim na 405, o tempo todo que eu fui na 405 lá de Belleville até chegar lá na 5, falando obrigado, Senhor. Era a única coisa que eu conseguia sair da minha boca, era obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E foi. E muitas vezes o pessoal fala, eu não sei orar, mas você sabe agradecer. E tudo que Deus quer que você seja é grato. Porque só Ele sabe de onde Ele te tirou e para onde Ele vai te levar. E para onde Ele vai te levar é muito melhor do que do lugar que Ele te tirou. Exatamente. E você falou, né? Muita gente fala assim, não sabe orar. Eu vou usar exatamente as palavras que o pastor Gleice usou aqui no último episódio. Falou, eu não assisti ainda, então... Então eu vou te falar, Deus não quer saber Como que ele falou? Tô tentando lembrar que ele falou, cara, Deus não quer saber de formalidade. Ele só quer que você abra o seu coração e conversa com ele. O pastor Gleice falou bem assim, imagina Deus, lá em cima, quando uma pessoa que não ora vai orar, ele fica bem assim, vai meu filho, vai, fala comigo, me chama, pede minha ajuda que eu tô aqui pra te ajudar, porque o Espírito Santo, Deus, ele é um gentleman. Uhum. Ele tem que ser convidado pra entrar. Quem chega metendo o pé na porta não é Deus, é o diabo. Uhum. Então assim, ele fica, bora meu filho, me chama, tô aqui, tô na expectativa aí. Aí o cara lá de São Paulo ora, né, pô mano, seguinte Deus, pô lá do Rio, já usa os palavrão dele lá, pô meu, ô Senhor, por que tá acontecendo isso? Cara, ora do jeito que você quiser. Deus não, mais ora. Deus, ele não liga pra formalidade. Abre o seu coração, pede pra ele entrar. E assim, você falou sobre a questão de o podcast não ter denominação. Pra você ir numa igreja, você não precisa ter um terno. Você não precisa se vestir com... na igreja. A Pursuit mesmo, o Lucas já foi lá. Cara, é a coisa... Mano, é a coisa mais louca do mundo. Já falei que ele tem que ir lá. Você tem que ir lá. Eu não visitei lá ainda, não. Só pra você entender, porque é muito louco. Porque você vê, tipo assim, cara de 70 anos e moleque de 6 anos. É uma mistura que o pessoal fez assim. E você fala, cara, não tem como dar certo. O pastor, ele hipotecou a casa dele 2 vezes já pra comprar prédio pra igreja. O cara é louco, assim, mas ele fala, se Deus tá falando pra eu fazer, o que é uma casa? Tem pastores que a fé deles é indescritível, cara. É indescritível. É indescritível. Literalmente, Deus dá a palavra. O meu próprio pastor lá da igreja Lagoinha, ele fala, meu amigo, Deus me deu a palavra, eu jogo a rede, ele vai mandar o peixe. Vai. Ele vai mandar o peixe. O seu pastor mesmo lá da sua igreja, hipotecou a casa 2 vezes, lançou a rede. Deus deu pra ele o prédio. E ele falou, minha mulher, vocês não têm noção o que é você chegar. Ele trabalhava com política, ele era, acho que, assessor de senador. O cara tava tranquilo na vida, era só subindo. Você chegar em casa, você falar que vai largar tudo, você vai abrir uma igreja num celeiro. E aí eu falo, cara... Trabalhar em Pest Control. Trabalhar em Pest Control. Pest Control. Ele, $11 a hora. Com criança. Pra você sustentar. Você imagina. A conta não fecha? Voltar a morar com os sogros, né? Na casa do... Só que ele até brinca. Tudo que minha esposa pede hoje, quando eu chego eu falo, Deus falou pra eu fazer tal coisa, ela levanta a mão. Só não hipoteca a casa de novo. Faz o que você quiser. Pode fazer, eu já entendi. Eu sei, eu aceito. Só não hipoteca a casa de novo.
por favor, que eu não aguento mais. Só que vai chegando um tempo assim, ele é novo, então quando a gente tá novo, a gente tem energia. Você sabe que você quebrar hoje, você não fica sem dinheiro aqui nos Estados Unidos. Não, aqui só fica sem dinheiro quem não quer trabalhar, né? Porque assim, beleza, às vezes não vai ser o melhor trabalho do mundo, não vai ser um trabalho que você ama, não vai ser o trabalho que você quer fazer. Mas se você quiser trabalhar, você trabalha. Uhum. Eu trabalhei por 6 anos aí na construção, hoje eu tô tentando entender qual é meu caminho. Mas eu trabalhei 6 anos numa coisa que eu não era apaixonado. E hoje eu tenho talvez uma condição para poder direcionar a minha carreira para um lugar que meu coração queime mais. Uhum. Só que são momentos e momentos. Cada um tá passando pelo seu deserto, cada um tá ali na sua batalha. Tem gente que tá mais em cima, tem gente que tá no começo da caminhada, tem gente que tá no meio. Mas a grama do vizinho, ela nunca é mais verde. E na semana passada, nós fizemos o GC aqui. Toda sexta-feira aqui em casa, inclusive, vou deixar aberto para você. Toda sexta-feira aqui em casa, a gente se reúne aqui. É o GC, o grupo de comunhão. Vem alguns convidados da igreja, específico aqui na minha casa. E a gente faz um estudo bíblico, ora, medita. Faz uma janta aí, tem um momento de comunhão. Toda sexta-feira, 8 da noite. Se quiser vir com a sua esposa. Tem preço? Hã? Tem preço? Não, pai. Tem valor. Valor. Tem valor. Mas é grupo de crescimento. Grupo do cuscuz, grupo de crescimento, grupo de comunhão. O GC dá um monte de coisa. Green card pra todo mundo. Green card, ué. Então, assim, cara, sexta-feira foi fantástico aqui, Darley, porque o assunto que a gente bateu foi rede social. A gente tem uma agenda que a gente segue da igreja, que toda semana tem um assunto para todas as igrejas de todos os lugares estudar o mesmo assunto. E o da semana passada foi rede social. E a gente bateu nisso aqui, eu sou o líder daqui do grupo daqui de casa, o Lucas é o co-líder, a gente tá fazendo uma dupla de pregação aí. Na última vez aqui em casa, na sexta, teve até... Aqui, ó, presta aqui. Essa agenda aqui, ó. E esse foi o tema que a gente conversou aqui na sexta. E o tema, a coisa que eu bati foi... quando você senta com uma pessoa, independente de ser na rede social, você troca uma ideia e tudo, quando você senta com uma pessoa na mesa pra conversar, uma pessoa que não é da igreja, ela sai cheia do Espírito Santo ou você que sai cheio do mundo? A sua rede social, eu enxergo como como que eu posso usar uma palavra? Porque eu ia usar uma palavra muito feia agora. Deixa eu tentar achar outra. Ainda bem que o Lucas pode cortar ali se precisar. Mas assim, a rede social tem 2 pontos. Ou você é produtor ou você é consumidor. Exato. O produto que você está consumindo te enche do espírito ou te afasta do espírito? Eu decidi direcionar todo o meu poder que eu tenho, toda a estrutura que Deus me deu para levar a palavra dele. Então hoje eu sou um produtor de conteúdo do Espírito Santo. Eu levo a palavra. Tudo que você olhar que eu tô postando é relacionado à palavra. É relacionado à palavra. Isso foi um tema que a gente bateu aqui. Deus colocou no meu coração. E Deus tem colocado tanta coisa no meu coração, tanta coisa. Ele vem direcionando. Pra você ter noção, na sexta-feira aqui em casa teve até intercessão de mãos, velho. Amém. O Lucas trouxe um olhinho de mirra que veio lá de Israel. E nós fizemos uma unção aqui, velho. Foi fantástico. Então, assim, isso não tem preço. Tem valor. Tem valor. E tem coisas que demoram sem entender. E uma das coisas que você citou aí, que você falou que o Espírito Santo é um gentleman. Cara, se você não pediu, peça. Porque tudo já lhe foi dado. Basta você pedir. Basta você entrar em comunhão. E eu vou dar um exemplo porque eu lembro disso, cara. Eu tinha provavelmente ali meus 20 anos mais ou menos. Eu trabalhava já em 2 empregos. Eu tinha alugado uma kitnet em cima, assim, lá no Brasil sempre faz, né, as casinhas de fundo. Eu tinha alugado uma casinha dessa de fundo. Eu tinha uma cama e eu acho que não tinha nem sofá. E nesse dia, cara, eu abri minha conta, tinha eu acho que R$6 na conta. Só que eu tinha que fazer um serviço para receber o dinheiro. E se eu não fizesse serviço, eu não ia receber o dinheiro. E aí eu coloquei R$6 de gasolina, eu tinha uma moto. Não tinha nada para comer. Nada. Saí de casa às 7 horas da manhã. Cheguei em casa por volta de 3:30 da tarde. Tinha terminado o serviço. E minha mente estava condicionada a reclamar. Falar. Treinada pra isso. Treinada. Cara, não é possível que eu vou passar por isso de novo. E sabe quando você começa o pensamento intrusivo com o pensamento abençoado, que aí fica aquela coisa, não, tá tudo bem, Deus tá comigo, não, você tá na merda, você vai se lascar, você vai ficar com fome, você vai passar fome, e quando você vem já de uma estrutura assim, parece que você tá crescendo,
E de repente você dá aquela caída assim que você fala, cara, não é possível que eu vou passar por isso de novo. Porque você começa a dar mais importância, porque aquilo ali é a necessidade do momento. E você esquece quem você é por natureza. Né? Quem você é, não por natureza, quem você é em Deus. Porque por natureza você é pecador. A sua natureza, ela tenta te puxar para aquilo ali, ela quer que você reclame. O cérebro, ele quer que você fique parado o tempo todo, porque ele quer a energia toda para ele. Nosso cérebro consome 30% das nossas calorias diárias. Então, só da gente estar aqui conversando, ele vai consumir uns 40, 45, 50% hoje, de tanto que a gente está exercitando ele. Então, ele quer que você fique parado, ele quer que você fique parado e reclamando. E nesse dia, eu cheguei e eu li a Bíblia, cara. Eu falei, eu vou ler a Bíblia, vou ajoelhar, orar, agradecer a Deus, porque eu tenho um trabalho, porque muita gente no Brasil, a gente sabe que a taxa de desemprego é baseada nas pessoas disponíveis para trabalhar e não na população, porque a gente tem 52 milhões de pessoas no Bolsa Família que não entram, né, nessa taxa de desemprego. A gente tem 32 milhões de pessoas que declaram imposto de renda para sustentar 220. Então, é um número que não fecha. Então, cara, então tudo isso... Mas só vale ressaltar que o brasileiro não tá pronto para essa conversa. O brasileiro, ele não tá pronto pra essa conversa, como você falou. 80% não consegue entender mais de 2 parágrafos e 90% não consegue fazer uma equação de matemática. Então, quando a Priscila fala essas coisas pra mim, eu falo, that's not my business. Tipo assim, eu tô falando o que eu preciso falar. Isso aí eu não tenho... Isso aí eu vou sempre falar, é numérico, gente. Quando você começa a fazer as contas, eu fico igual a Nazaré. Peraí. Então, deixa eu falar uma coisa pra você que eu uso muito, sabe o que eu falo? Pessoas mentem, a matemática não. A matemática é exata. A matemática, ela é exata. E é criação divina. Então, e aí nesse dia, eu ajoelhei e orei, e eu acho que vale a pena compartilhar. Eu vou pegar a palavra que eu lembro que eu li, mas vou pegar aqui na nova versão internacional. Não é a melhor versão, porque eu acostumei... É essa que eu tô usando. Eu comecei a usar outras versões e me acostumei. Mas nesse dia eu peguei, ajoelhei, e eu tava lendo a Bíblia, e aí eu tinha muito de abrir numa página, sabe, fazer assim com o dedo, e parou, e eu comecei a ler. E aí, eu vou ler o anterior também, que dá um contexto pro terceiro. Então, Deuteronômio 8, 2 e 3. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Onde é que eu tava? No deserto. Eu tava sozinho, porque Deus sempre esteve comigo, sem nada para comer, tinha só água, minha conta tinha R$0, eu tinha colocado R$6 de gasolina para fazer na CG, para fazer o trabalho. E durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova. Eu não concordo muito que Deus humilha, mas da versão, mas ele estava ali vendo o quanto eu seguraria até eu pedir ajuda. Até eu convidar. Por isso, quando você falou do gentleman, eu lembrei, até quando que eu vou resistir e fazer por mim mesmo? Vou bater no peito e falar, eu posso, né? Porque essa geração é muito do eu posso, eu quero, eu faço, né? E às vezes a gente esquece que o ser humano é limitado, né? O sobrenatural vem do Senhor, o agir vem do Senhor. Então, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E o que eu fiz quando eu cheguei? Abriu a Bíblia e foi ler. E fui orar. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná que nem você, nem os antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E aí eu parei aqui. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, que eu fique com fome o tempo que for necessário. Mas se o Senhor quiser, tudo que eu queria agora era um frango e um macarrão. Era um arroz com feijão. Era tudo que eu precisava. E eu fui tomar banho. Deu tempo de uns 10 minutos, a vizinha lá de baixo bateu na minha porta com um prato. Eu lembro até hoje, 2 coxas de frango com um espaguete e aquele molho do mais barato do supermercado. Você paga R$1. Mas... comida mais gostosa que você comeu na sua vida. Eu já fui em restaurantes, eu paguei $800 na conta. Já fui em restaurante que a conta deu, no Brasil lá da última vez, R$1.200. Não tem o mesmo sabor. Eu poderia comer aquela exata comida todos os dias da minha vida, que eu estaria eternamente grato
e feliz. Porque naquele momento Deus mostrou que tudo que eu precisasse, Ele iria fazer. Tudo o que eu quisesse, Ele iria me dar, desde que fosse alinhado com a vontade dEle. De novo ele bateu no peito e falou, o pai tá aqui. O Pai tá aqui. E ali foi uma virada de chave, né? Eu tava com meus 20 anos. E a partir dali, assim, muita coisa mudou na minha vida. Eu já não buscava mais mulher. Eu evitava me envolver até com mulheres na igreja, porque eu acho que você sempre tenta buscar muito, assim, sem vulgarizar a mulher, nada, mas você sempre tenta buscar ou com desejo sexual, ou com bebida, ou com droga. Você sempre tenta achar aquele vazio para você corromper, para você ser o mais legal da roda, né? E eu comecei a me tornar o mais chato e o mais desinteressante da roda. Mas justamente porque eu precisava me esvaziar de tudo aquilo que eu tinha me enchido, achando que eu seria feliz. Para que Deus pudesse realmente mostrar o que era felicidade para mim. E quando você começa a se encher de Deus e para certas pessoas você começa a ficar sem graça, porque isso é um assunto que eu conversei com a minha mulher essa semana, que teve algumas pessoas que se distanciou, inclusive criticaram e falaram assim, nossa, você não escuta mais uma música assim, você tá ficando velho. Eu vou orar pela sua vida, porque se você não entendeu que isso não tem a ver com ficar velho e ficar sem graça, você ainda tem que caminhar demais. E eu vou orar pela sua vida, para que Deus abra os seus olhos e você abra o seu coração para o Espírito Santo. Porque se você ainda achar que escutar uma música que entra dentro da sua casa, dentro da sua família, no ouvido dos seus filhos, e você não filtrar aquilo, é uma vantagem, porque muitas das vezes uma pessoa que fala isso, ela esquece que ela tem que se importar com a opinião é de Deus, não das outras pessoas. Então eu vou orar pela sua vida, para Jesus te encontrar. Jesus está te esperando de braços abertos. Tem coisas que assim, você escuta e você fala, você ainda tá nessa linha de raciocínio? Tem pessoas que demoram muito para sair dessa. E volta de novo no objetivo desse podcast. Eu quero encontrar essas pessoas. É justamente que, na maioria das vezes, a gente... É difícil até explicar, mesmo eu tendo vivido todos esses encontros com Deus, né? Não falei de todos, porque às vezes a gente fala que a gente está tentando resumir uma coisa, mas assim, Deus já falou para mim que eu tenho que escrever um livro, e eu já comecei. Só que volta e meia esfria, só que tá lá, tudo salvo, tudo catalogado, com data, tudo, e eu tô fazendo... É pro meu nome aparecer? Porque muitas vezes eu falei, Deus, mas, cara, eu vou colocar meu nome na capa de um livro desse? Pra quê? Porque parece que o Senhor já resolveu tantos problemas na minha vida que, tipo assim, eu não quero ser famoso. Aí volta no primeiro assunto que a gente conversou nesse podcast. Às vezes uma pessoa precisa ler o seu testemunho. A sua palavra vai salvar a vida de uma pessoa. E só pegar um gancho, que inclusive foi o Lucas que deu. Nesse assunto que você começou a buscar mais Deus, você começou a ficar desinteressante, aí chega naquele momento que você tem que trocar de ambiente. Como que foi essa troca de ambiente ali para você poder ficar mais próximo de Deus e começar a ficar mais longe dessas pessoas do mundo? Você acha que essa troca de ambiente ela é importante acontecer? Ela é importante e ao mesmo tempo é dolorosa, porque se eu falar pra você, eu já pensei, cara, e se eu tirar minha vida e acabar com isso tudo, com essa tormenta? Só que ao mesmo tempo que eu penso isso, Deus falava, relaxa. E toda vez que eu tenho algum pensamento ruim, parece que o Espírito Santo está tão conectado comigo que ele fala assim, você já esqueceu? Você tem memória curta? Se tem uma coisa que eu não diagnostiquei em você ainda é o Alzheimer. Você lembra quando você estava lá, que você ajoelhou, orou, e eu fiz uma pessoa entregar um prato de comida para você? Com uma Coca-Cola? Você já esqueceu disso? Você já esqueceu quantas vezes eu já salvei sua vida? Quantas vezes o diabo tentou te matar e eu não permiti? Então, esse shift, que foi um dos motivos que eu coloquei o nome do podcast, Shiftcast, é o shift que você precisa fazer na sua vida muitas vezes. É o shift que você faz quando você muda de país. É o shift que você faz quando você encontra a quem você é em Deus. Porque a sua vida, você não é o mesmo Eduardo de 3 meses atrás. Nunca. Parece que aquele Eduardo acabou. Ele foi apagado. Por quê?
Porque o diabo conhece o seu passado, mas só Deus conhece o seu futuro. Que uma coisa que o diabo não tem acesso é o futuro. E o futuro pertence a Deus. Então, muitas vezes a gente esquece disso. E aí a gente se abala, a gente fica naquele momento ali travado no acontecimento na hora, porque nós esquecemos que o futuro a Deus pertence. Muita gente fala isso e pouca gente entende. Mas, de fato, o futuro pertence a Deus. Só que você está tão ligado no seu passado, você tem tantas emoções, tantas conexões com o seu passado, que você acha que o seu passado é mais importante do que onde você vai chegar. O início não é mais importante do que a chegada. O processo que você vive com Deus é muito mais importante. O nosso pastor tem uma passagem que ele pregou esses tempos parecida com isso, e ele deixou claro na passagem, ele fala assim, o importante é como termina. O importante é lá na linha de chegada, não é agora. Aí volta numa coisa que nós conversamos lá no seu podcast, a primeira vez que eu fui lá. As pessoas esquecem que aprende hoje, transborda hoje, vive hoje, busca Deus hoje, trabalha hoje, pra trás já foi, o amanhã só a Deus pertence. E tudo que você tem que fazer tem que ser feito no hoje. Então, quer aceitar Jesus? É hoje. Quer buscar Deus? Hoje. Tem que sair pra trabalhar hoje. Se for passar dificuldade, é hoje. Tudo é no hoje. E as pessoas esquecem que as coisas são feitas no hoje. Ou vivem demais no passado, ou sonham demais no futuro. E a mente, que nem você falou, quer que a gente fica parado pra sugar toda a energia pra ela. Aí a gente vira aquele procrastinador. E o final você já conhece. Exato. Então, tudo isso foi muito doloroso pra mim, porque eu saí de um cara que era, sabe, badalado na escola, pra um cara que era desinteressante. Pra um cara que já não era mais o mais legal do grupo. Pra um cara que não era o mais rico da igreja. Não era o cara que estava no centro das atenções, porque outra coisa que o pessoal precisa entender é que a igreja não é perfeita. A igreja é um encontro de homens debaixo de uma obra. E vão ter falhas. O seu pastor vai falhar, os líderes vão falhar, você vai falhar. A questão é, come o peixe e joga a espinha fora. Sempre. Paulo já falava isso. Come o peixe, joga a espinha fora. E o que é a espinha? São os erros. Porque muitas vezes a gente critica, eu já tive discussões com o pastor, e toda vez que, tipo assim, as pessoas chegam pra mim, o que você acha do tal pastor? Eu falo, cara, maravilhoso. Tô sendo hipócrita? Não. O passado pertence ao diabo. O futuro daquele pastor pertence a Deus. E da minha boca não vai sair nada pra falar mal dele. Do que depender de mim, se precisar, eu vou defender ele numa roda. Falei, você não sabe o que o pastor tá passando. Que ele é o chamado dele. Ele tá vivendo as dificuldades dele. Ele simplesmente tem um chamado diferente, porque muitas vezes o pessoal acha que o pastor é o mais importante da igreja. E muitos pastores vão discordar de mim aqui. Mas o pastor é só uma peça na igreja. O cara da iluminação é importante do mesmo jeito, porque uma igreja tem todo que funcionar. O cara que cuida da temperatura da igreja, ele é importante também. Se o cara faltar e aí não tem braço, o cara que tá fazendo a transmissão para chegar lá, ele é importante do mesmo jeito. Então, tudo isso tem a mesma importância. É um corpo, né? São partes que se unem para formar o corpo. Então, não deixe que, tipo, se você saiu da igreja, se você brigou com o seu pastor, não fale mal do seu pastor. E a primeira coisa que a pessoa tem que entender, Darley, sobre isso é que a obra não é sobre homens. Não é. É sobre Deus. É sobre Jesus. Porque se você for na igreja, meu amigo, buscando perfeição nas pessoas, acabou, você vai sair de lá. Nenhuma igreja é perfeita, nenhum pastor é perfeito, ninguém é perfeito. Só Jesus. Exato. Por isso que a obra é dele. Aí eu vou citar um outro exemplo que o Lucas deu esses dias, né? O menino tava incomodado com as conversas durante o culto, com a irmã que orava alto, com o fulano que mexia no telefone. Aí ele foi reclamar com o pastor. O pastor pegou e falou pra ele, eu vou te dar um copo d'água cheio. Você vai dar aqui 3 voltas na igreja sem derramar uma gota. Mas por que, pastor? Faz. Ele foi, pegou o copo e andando devagarinho, né, pra não derramar, né? Deu 3 voltas na igreja. Aí ele chegou no pastor que não derramou uma gota.
Aí o pastor falou pra ele, você viu a irmã discutindo ali? Não. Você viu a irmã orando alto, reclamando? Não. Por quê? Seu foco tá errado. Seu foco tá no lugar errado. Seu foco quando você tá vindo na igreja não tá em Jesus. Se tiver nos irmãos da igreja, tá errado. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma. Porque a igreja é feita de homens, e homens não são perfeitos. E quando a gente fala dessa questão, acho que muito vai também da sua identidade, porque muitas vezes a gente começa a esconder os nossos problemas para poder focar no problema dos outros, né? E eu falo para Priscila, 95% de todos os seus problemas estão na frente do espelho. Se tem um problema, 95% das vezes você pode resolver aquilo. Tá em você. A irmã fala, eu odeio lugar cheio. Então a igreja pra mim, às vezes se o som tá desregulado, é uma tortura. Só que eu vou lá, como peixe, jogo espinha fora. Ou vou lá e me voluntario e tento melhorar o negócio. Mas agora pegar e desviar o foco pra você começar a criticar, fica ruim. É chato. Eu vou falar que eu nunca falei mal de uma igreja? Falei. Nunca falei mal de pastor? Falei. E eu peço perdão a todos os pastores que eu já tenha falado mal. Eu espero que vocês possam entender que foi um momento de falha minha, um momento de erro meu como ser humano, mas que hoje não vai sair mais. Eu coloquei isso pra mim. Independente do meu desacordo, independente de tudo que acontecer, jamais vai sair da minha boca. Porque ele é um homem designado por Deus para servir a obra. Ponto. Então, tudo que a gente for falar não é escondendo. Logicamente que não é nada relacionado a crime, não é que eu vou passar pano, né, que é o termo hoje utilizado nas redes sociais. Não é isso. Mas é que se você não vem para construir, não venha também para destruir. É simples. E quando a gente... isso mudou muito na minha vida quando eu entendi quem era eu. E para você entender quem é você, muitas vezes na vida você vai ter que ser destruído. Você vai ter que ser demolido, vai ter que ser despedaçado. Isso dói muito. Porque os estudos falam que a gente, às vezes, com 12, 13 anos ali, você já está praticamente formado quem você vai ser. Só que eu não sou quem eu era com 12, 13 anos. Por quê? Por causa do meu encontro com Deus. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. E não só por causa do meu batismo, por causa dos encontros contínuos que foram acontecendo na minha vida. Todos eles me fazem um homem novo. Todas as vezes que eu tenho uma experiência muito forte com Deus, que eu fecho um ciclo, eu já não sou o mesmo. Então parece que eu estou em constante mudança. E quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é para você se adaptar àquela mudança. Mais birrento você fica. Porque você nasce criança e morre criança. É só você ver as pessoas mais velhas. Quem são as pessoas que sempre, às vezes, estão reclamando, são difíceis de mudar, são cabeça dura? É a criança de 3 anos e o idoso de 65. Por quê? Porque são as pessoas que, cara, estão ali e querem as coisas do jeito delas. Então, o encontro com Deus faz com que você entenda que as coisas vão acontecer conforme Deus tem planejado E pra isso aí você. que você falou linka numa coisa que a pastora Varley, que é uma das pastoras da nossa igreja, falou também. Ela se converteu com 40 anos. E pra ela foi difícil porque ela teve que quebrar 40 anos de costume de vida. Exato. 40 anos de mundo para poder começar a abrir mão de quem você acha que é para encontrar Deus. Então, assim, eu quero dar um conselho para quem não encontrou Deus ainda ou não aceitou Jesus. Quanto mais cedo, melhor. Porque, assim, tem duas maneiras de a gente aprender nessa vida. Ou com os nossos erros, ou com os erros dos outros. É só você parar pra olhar. A gente já deixou claro aqui no podcast que não existe igreja perfeita, porque a perfeita... No céu. Quem é perfeito é no céu. Igrejas são feitas de homens e homens são falhos. Então você tem que ir pra igreja, a primeira coisa, buscar a Deus. Porque se você for reparar no pastor, nas outras pessoas que estão ali, você vai se decepcionar. Porque pessoas decepcionam pessoas. É igual o povo fala pra tirar as armas, né? Ai, armas matam pessoas. Não. Um homem mata. Pessoas matam pessoas. A arma não faz nada. Ela tá lá quietinha, parada no canto. Alguém tem que puxar o gatilho. Então, assim, aceita Jesus o mais cedo possível. Ou busca a Deus o mais cedo possível. Porque quanto mais tempo você ficar no mundo, mais difícil vai ser aquela transformação. Porque Deus deixa claro que pra você viver com Ele, você tem que desfazer de quem você é. Exato. E está claro. E quanto mais tempo você tá vivendo no mundo, mais difícil vai ser pra você abrir mão dos ciclos que você tem. Porque, pra mim, por muito tempo foi normal beber muito. Pra mim, muito tempo foi normal muita farra.
Pra mim foi muito tempo normal, muita coisa errada, porque eu cresci naquele meio. E levou um tempo. Foi um tempo de adaptação. E muita gente tem uma visão errada da igreja que acha que quem tá na igreja é santo. A diferença de quem tá na igreja aceito por Jesus, que aceitou Jesus, e a diferença de quem tá fora é que é o seguinte, quem tá fora tem o pecado premeditado, né? Exato. Ele fala bem assim, acabar esse podcast aqui, eu vou encostar num boteco ali, vou beber, e dali só Deus sabe. Ah não, nós não. A gente é uma luta constante contra a carne. E quando um cristão, cara, perde pra carne, cara, que sensação horrível de quando você faz uma coisa que desagrada a Deus. Você bota o seu joelho no chão, você ora e vem o arrependimento. Vem. E você reconhece que Às você vezes é vem falho. antes de você orar. Às vezes vem antes de você orar. Hoje vem antes de eu orar. Foi o que eu tava falando, que eu fui pra me estressar com a Priscila e ver aquele negócio na costela assim. E aí? Como é que é? É sério? Desse tamanho? 30 anos na cara? Vem antes até. Porque você começa a envolver a sua vida. E isso foi uma construção de longos anos. Porque assim, eu saio de casa mais ou menos com uns 17, 18 anos. Né? E aí, eu dava muito trabalho. Vou falar, cara, a vida do meu pai foi um inferno. Eu fiz da vida dele, assim, cara, assim, um inferno. Né? E eu falo, cara, meu pai é um homem que, eu no lugar dele, eu tinha desistido de mim. E ele pegou, tentou me mandar pro Piauí de novo, eu passei uns 6 meses lá, reprovei. Por quê? Porque eu tava me envolvendo com bandidagem. Um dos meninos da minha sala entraram na casa dele, prenderam mais de 200 mil reais de droga e camisa de time falsificada. E aí, 2 anos Era o depois... tipo de gente que você andava. Era o tipo de gente. 2 anos depois ele estava morto. 3 tiros na cabeça. Então, já teve vezes, assim, de eu estar lá em Planaltina, teve uma troca de tiro, que 30 segundos antes eu tinha entrado para dentro de casa porque eu tava com raiva da avó do meu primo que tava assistindo televisão e eu queria assistir o UFC. E aí o tiro pegou exatamente no portão onde a gente estava encostado. E aí foram acho que 26 tiros. O cara trocou o pente da pistola umas 3 vezes e tava dando tiro. Então foi uma coisa de louco. Era o ambiente onde eu estava inserido. Então como é que Deus me tira de um ambiente onde minha mãe tentava me matar, um ambiente onde eu estava no meio de drogas, bebidas, traficantes, onde eu estava na segunda cidade mais perigosa do mundo, para vir morar no estado, na cidade onde foi criada a maior cafeteria do mundo, uma das maiores empresas de aviação do mundo, a maior empresa de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia do mundo, Microsoft, a Amazon. Você entende que é um shift muito grande? E para isso eu tive que passar por todo o processo de reconstrução de identidade, eu tive que permitir muito, eu tive que brigar muito com o meu eu interno. E eu falo hoje assim, porque o meu nome é difícil em inglês. Aí eu já falo Thomas, porque é meu Darley Tomás. Eu já falo para entender. A Priscila, mas por que você não usa o seu primeiro nome? Eu falei, eles não vão entender. E aí eu comecei a usar, as pessoas não entendem. A Priscila, por que você está usando o seu... Então, quando a gente fala dessa questão de identidade, é uma desconstrução muito forte. Eu tive que me esvaziar de mim, e eu faço isso todos os dias. Porque, cara, é uma luta constante. Eu hoje, querendo ou não, eu sou o mais rico da minha família, assim, contando 3, 4 gerações para trás. Eu sou o que mais tem dinheiro. E aí, às vezes fica, e eu vejo que é uma falha que o diabo tenta entrar, para eu ser egocêntrico, para eu ter... Então, uma coisa que eu falei com a Priscila, eu vou falar meu nome pro pessoal falar errado, para eu entender que eu não sou ninguém. Para eu entender que eu sou apenas um soldado, um servo de Cristo. Que as pessoas me chamem mesmo de nome errado, para que elas não conheçam meu nome, que é onde entra essa dificuldade que eu te falei. Eu vou escrever um livro com meu nome. Então é algo que eu preciso ser tratado e que eu preciso ter o controle, porque quanto mais sucesso eu tenho, mais o meu ego me infla. Quanto mais sucesso eu tenho, mais vai enchendo. Sabe aquela coisinha que vai todo dia? E aí todo dia eu tenho que, no final do dia, reconhecer que Deus me tirou do nada para eu poder comer hoje o que eu como. Deus me deu alimento quando eu não tinha. Deus não deixou que eu fosse morto. Por quê? Porque ele tem um plano muito maior na minha vida. E a identidade é algo que você precisa realmente não deixar influências externas entrarem. Porque eu falo para Priscila, eu vou onde eu quiser. Se eu quiser ir numa boate hoje, eu vou. Porque não é o ambiente que me molda. Eu moldo o ambiente.
E eu falo pra Priscila, porque às vezes você tá perto de algumas pessoas, e tem pessoas que são tóxicas, gente. Tem aquela pessoa que é reclamona. Eu odeio. Cara, se eu chegar num lugar, a pessoa estiver reclamando, eu vou começar a encarar a pessoa. Eu vou começar a encarar até ela perceber. Porque aquilo, sabe aquela raiva que entra dentro de você? Eu falei, cara, mano, olha a casa que você tem. Brother, olha a cama que você tem. Olha, você tem um som maravilhoso. Você tá reclamando, cortando um pedaço de picanha. De culote ainda, que é aquela mais gordurosa, aquele negócio maravilhoso. É sério que você tá reclamando fazendo isso? Eu vou até... E às vezes eu falo, você já agradeceu hoje? Aí a pessoa entende. Porque é ruim, a Priscila me belisca às vezes, sabe? A mãe dela às vezes assim brinca e eu faço as piadinhas e a Priscila olha pra mim assim e fica aquele climão. Isso acontece muito comigo também. Então, hoje eu sei quem eu sou, né? Mas eu precisei abrir mão de muita coisa. Eu não poderia falar isso 10 anos atrás. Mas hoje eu moldo o ambiente. Eu determino a forma que vai ficar ali. E se eu ver que... chegar ao ponto de eu ver que o ambiente está tentando me moldar, eu saio. E uma coisa que é bem interessante também a gente frisar, Darley, que nem você deixou claro aqui, você largou bebida, você largou droga, entregou pra Cristo. Uma coisa que muita gente não entende é que é assim, quando eu parar de beber, eu vou pra igreja. Quando eu parar de usar droga, eu vou pra igreja. Não, meu amigo, no dia que você for pra igreja, no dia que você encontrar Jesus, você para. Você não para pra encontrar Jesus, você encontra Jesus pra parar. Jesus age na vida. Jesus preenche o que tá vazio. Vou te falar, se o pastor aceitar, vai com a sua garrafa de bebida pra igreja. Porque lá, brother, ela vai ficar vazia. Ela não vai ter sentido nenhum na sua vida. Porque, e é uma coisa que o pastor Russell tava falando, entrou um cara com uma boombox no meio do culto e ligou a boombox, foi lá na frente, imagina, num domingo, um cara com uma boombox daquelas. Igreja lotada. Lotada. O cara coloca a boombox lá na frente do pastor. E aí, ele continuou pregando, como se nada tivesse acontecendo. E ele com a boombox lá ligada, colocando rap e fazendo. E ele falando, Deus, não é possível que você tá fazendo. O que você quer que eu faça? Porque ele falou assim, vou chutar o cara daqui? Que morador de rua. E o cara lá. Aí ele pegou, ele falou, igreja, licença um momento. Virou pro cara e falou no microfone. Você está numa casa de Deus, você é bem-vindo aqui, nós te amamos aqui, mas a sua boombox é menor do que Deus. Por favor, desligue. O cara olhou pra ele. Você é um pastor legal, hein? Pegou a boombox, desligou e ficou lá até o final do culto. Simplesmente pela atitude do pastor. Ele só informou pra ele, a sua bebida é pequena, o seu vício em cigarro é pequeno, o seu vício em drogas é pequeno, diante da grandiosidade de Deus. E muita gente não entende isso porque não deu oportunidade, não chamou pra entrar. Não fez aquele pedido, sabe? E Deus tá só esperando. Porque eu não vim de uma família cristã. Por que Deus me escolheu? Mas a família cristã vai vir de você. Exato. E eu já tive muitos dilemas com a Priscila de chorar. De chorar igual criança. Eu falei, por que Deus não deixa eu morrer? Por que ele tá fazendo isso comigo? Por que ele tá me protegendo? Por que ele tá me salvando disso? E a única pessoa, Priscila fala, você não é Deus, você não precisa entender. Você só precisa viver. E muitas vezes é isso. A gente quer entender as coisas. E a gente deixa de viver para tentar entender. E hoje eu só desfruto de poder fazer tudo que Deus tem na minha vida. E eu falei, acho que foi no podcast. Cara, e se você quebrar? Ele quebrou. Eu vim do nada. Eu vim do negativo. Eu vim do passar fome. Se Deus me deu tudo isso até aqui, cara, o que ele não pode fazer de novo? Se ele precisar mudar toda a minha identidade, ele vai me quebrar. Porque o homem ou a mulher que não se curva a Deus, Deus trata de quebrá-lo. Então, ou você curva quando for necessário, quando Deus quiser que você curve, ou Deus te quebra no meio. E é aí onde as destruições acontecem para que você possa ser reconstruído e possa viver realmente com Deus.
Todo crescimento, ele vem em meio à crise, né? Porque várias pessoas, vários personagens da Bíblia passaram por isso. José do Egito. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele chegou lá na casa foi escolhido pelo faraó lá. A mulher do faraó tentou dar em cima dele. Inventou a calúnia sobre ele. Ele foi jogado na cadeia. Depois ele interpretou o sonho do faraó. Voltou como governador. Os irmãos foram lá ter que pedir alimento. E ele perdoou os irmãos. Então assim, Deus o quebrou inteirinho. Na hora que ele achou que a vida tinha melhorado, a mulher do faraó deu em cima dele, ele quebrou de novo. Pra depois ele poder reerguer e acolher a família dele inteira. Então assim, Deus vai te quebrar. Tem coisas que ele vai permitir porque você tem que passar por aquilo pra se tornar quem ele quer que você seja. Quem ele planejou pra você. Então você passou por todo o seu processo e você tem plena ciência que se um dia Deus precisar te quebrar pra te dar outra lição, você vai estar de braços abertos pra receber. Exato. Abraão. No dia que ele teve Isaac, seu único filho, Deus botou ele à prova. E falou pra ele, você vai sacrificar o seu filho. E ele ia até o último segundo. Hora nenhuma ele pestanejou. Deus testou ele, mas não deixou ele quebrar. Exato. Deus deu o outro cordeiro e ele conseguiu sacrificar o outro cordeiro no lugar do filho dele. Só que Deus testou a fé dele. Quando Deus jogou quando José do Egito foi jogado na prisão, Deus testou a fé dele. Em nenhum segundo ele abandonou. E ele foi honrado. Então assim, não tem como você não honrar a Deus em todos os momentos e Deus não te honrar depois. Com certeza. E é muito do que você aceita que Deus faça por você. O ego é o seu pior inimigo. Porque quando você fala eu posso, é quando você não pode. Quando você fala eu faço, é quando você não tem que fazer. Então, a sua identidade vai ser moldada conforme onde Deus precisa te levar. E se eu falar que, cara, todas as quebradeiras que eu passei, todas as dificuldades que eu passei não foram necessárias? Foram, porque eu sei quem eu era. Eu não sou astuto de falar que não precisava, Deus pegou pesado comigo. Eu acho que ele pegou leve algumas vezes, que eu falo que não é possível. E até hoje, às vezes tem que dar umas chicotadas ainda pra você lembrar. Falei, e aí, garotão? Vamos levar a sério, né? Você tá brincando? Você ainda tá brincando? Né? Tipo assim, cara, vamos consertar? Tá aqui a chance. E aí, se você não ouve, você vai ser quebrado. Então, hoje, a sensibilidade que eu tenho é muito maior do que quando eu conheci Jesus. A minha sensibilidade de mudança, de me adaptar ao que Deus precisa que seja adaptado, é muito maior. Então, eu acho muito difícil que Deus me quebre. Não é impossível, porque eu não posso determinar meu futuro. Por quê? Porque eu peço a Ele, Deus me dá sensibilidade para que eu vá onde o Senhor quer que eu vá. E para mudar a minha identidade, eu tive que abrir mão de morar com os meus pais, de morar com os meus irmãos. Eu já tinha perdido minha mãe. Eu tive que morar sozinho, tive que passar fome, né? Eu não vou falar passar fome, que foi um único dia e eu não passei fome porque Deus proveu. Deus me deu um prato de comida. O maná veio. O maná veio. Então, tive que passar por tudo isso. Eu tive que... uma coisa que, assim, que eu nunca esqueço foi o dia que Deus falou para eu... Eu tava na faculdade de Direito e Ele falou o seguinte: tudo que você precisa, faz uma lista. Isso para mim, cara, é extremamente doloroso. Pedir as coisas pros outros. Só que Ele falou, você tá pedindo para mim. E aí eu fiz uma lista, cara. Cara, preciso de um cinto, preciso de um vademecum, preciso de tal coisa, de um sapato. E aí eu já tinha recebido tudo e faltava o sapato. Eu já tinha até esquecido. Que a gente tem essa memória fraca. E aí eu era diácono na igreja, na Assembleia de Deus. E aí eu sou, né? Porque você não deixa de ser, não existe, né? Ex-diácono, né? E aí um presbítero, né, chegou em mim e falou: que número você calça? E aí veio na hora aquele... Eu falei, 42, por quê? Ele, não. Deus pediu pra eu te dar um sapato novo, pode escolher. Eu falei, não. Ele falou, pode escolher. Eu falei, não, mas eu não sei o que. Ele falou, então faz o seguinte, escolhe um até R$400.
Eu falo 400, você imagina, eu ganhava 1.200, um sapato de 400, eu falei, Um terço do seu salário? Bro, é quase meu aluguel o sapato. E aí eu lembro que eu escolhi um de 200 e pouquinho, assim, eu deixei esse sapato no Brasil. Eu fiquei com esse sapato, cara, até, o sapato era tão bom que ele durou até eu vir pra cá. Eu tinha ele ainda quando eu me mudei para os Estados Unidos. Então, muitas vezes você só não está onde você precisa estar porque você ainda não permitiu que Deus fizesse o que ele precisa fazer na sua vida. Cara, vou falar pra você, Darley, de longe, um dos melhores episódios que nós gravamos aqui, Não, velho. que isso. É, assim, eu vou falar pra você, cara, não esperava um testemunho tão forte hoje, velho. Eu não esperava. Porque, assim, eu te conheço pouco. Te conheço mais de vista, joguei bola com você uma vez, aquela história que a gente já sabe. Carioca, se você tá assistindo, se o Eduardo não joga mais bola por causa de você. Tô queimado e a culpa não foi minha. Foi eu do Carioca. Mas enfim, não sabia o que esperar. Eu não te mandei a ficha pra você preencher, porque quando a gente começou o podcast, a ideia era uma, mas Deus moldou o coração da gente pra poder levar só a palavra. Então, assim, nós somos oficialmente um instrumento de Deus. Que a gente vai falar aqui só de obras e Bíblia. Então, assim, não sabia o que esperar aqui hoje, cara. Que bom que deu tudo certo. E assim, já tem horas que a gente tá aqui. A primeira coisa que eu quero deixar é o convite pra você, pra quando você lançar o seu livro aqui, tá de portas abertas pra você vir aqui Amém. apresentá-los. Amém. Tá de portas abertas e como eu aprendi lá no seu podcast, a câmera é sua, amigo. Deixa o recado pra quem você quiser. Acho que antes até de deixar o recado, eu que agradeço por ter aberto as portas para eu poder compartilhar um pouco do que, não da minha história, mas do que Deus fez e ainda faz por mim. Obrigado pela dedicação, assim, eu fico extremamente feliz de que eu te falei, até pelo WhatsApp também, que às vezes até eu pareço ríspido pelo WhatsApp, que eu tô sempre correndo e eu respondo rapidão, tipo assim, falo alguma coisinha, mas que só de você ter saído lá de casa, que é onde é o estúdio que a gente faz o podcast, com esse desejo, já valeu todo o investimento que eu fiz, todo o dinheiro que eu gastei com tudo, e porque o dinheiro não é meu. O dinheiro é de Deus. Eu gastei, vai vir de outro jeito. Deus provê, Deus dá mais, Deus abre mais portas. A gente teve um mês de janeiro, a gente começou 2025, assim, na nossa empresa de uma forma que a gente jamais imaginava. A gente teve o nosso janeiro, normalmente, a gente sabe, nos Estados Unidos, normalmente o pior mês. A gente teve um mês recorde de venda. A gente cresceu quase 20% em um mês. Então, cara, só na tranquilidade, agradecendo, sempre fazendo, trabalhando firme, duro, mas sem perder a estribeira, sem naquela ganância. A gente foi ver quanto que tava no final do mês. Não é possível. E Deus fala, é possível. Porque é eu que estou fazendo. É eu que estou te guiando. Então, sempre acredite, faça. Eu acho que esse projeto aqui é uma honra ser o 5º convidado. Espero chegar no episódio de número 1000. E para você que está aí do outro lado, saiba que toda vez que você se sentir depressivo, se sentir ansioso ou ansiosa, triste, ou sentir a condenação do seu passado, saiba que isso é a única coisa que o diabo pode usar contra você. Deus é o único que determina o seu futuro. Então, como o diabo não tem controle sobre o seu futuro, tudo que ele vai usar é o seu passado. Mas a partir do momento que você deixa Deus entrar, todos os erros foram justificados. Todos os acontecimentos foram justificados. Você se divorciou? Tá perdoado, tá perdoada. Porque em Deus, nada é sujo demais que ele não possa limpar. Nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. Nenhuma bebida a mais, nenhum gole a mais de bebida, de uísque, de vodka, de cerveja, vai fazer com que Deus te ame menos. Mas a partir do momento que você entender que Deus tem algo muito melhor para você, para sua família e para sua próxima geração, é o momento que você vai entender que nada disso faz mais sentido na sua vida. E aí é que a sua vida se torna realmente interessante, porque Deus tem o melhor para você. Amém. 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 E vou deixar aqui uma chamada pra próxima semana, porque é o seguinte, Darley. Segunda-feira a gente começa a gravar a série bíblica. Amém. De Gênesis a Apocalipse. Então, assim, você que nunca leu a Bíblia, você que lê e não entende, você que tá em Jesus, você que não tá em Jesus,
Nós vamos trazer uma linguagem aqui da Bíblia 2025. Você vai entender tudo sobre Deus, tudo sobre as Escrituras. Então, a partir da próxima semana, você vai ficar ligado com a gente. É uma coisa que eu esqueci de pedir o like aí, a curtida. Segue a gente aí, ativa o sininho, porque eu preciso de você. Eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você marca aí, manda para um amigo, pra gente poder levar Deus pra vida de o máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar. E cumprir o nosso objetivo como cristão. Amém? Amém.